esse tema andando em alguns caminhos que faz parte das minhas palavras à igreja, meus discípulos, e também algumas percepções atuais que eu quero construir com você. Eu quero abrir aqui 3 janelas. Primeiro, o que fez José um homem de sucesso foi enxergar 14 anos à frente do tempo. José, ele conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que não estou dizendo que ele seja o único, mas é muito difícil alguém ter um ponto de vista econômico tão longe quanto ele teve. É difícil. Até hoje, grandes economistas conseguiram enxergar 14 anos, acho que nem a IA vai conseguir ajudar você. É muito tempo. Muita coisa muda em 14 anos, em uma economia, em um ambiente, em qualquer circunstância. Então, é interessante você perceber que isso colocou ele na posição de liderança. José, ele enxergou os anos das vacas magras, o primeiro gordas, depois os anos das vacas magras. Ele consegue perceber esse escopo, fazendo dele um líder. Por quê? Porque fica óbvio que a distância que você consegue discernir à frente do seu tempo vai determinar o nível da sua autoridade. Então, perceba um pouco isso na tua vida e na tua caminhada. Vamos projetar a gente. Hoje nós estamos movimentando aí trocar de lugar aqui. Vamos lá. Então eu falo sobre a distância que você consegue discernir à frente do seu tempo vai determinar o nível da sua autoridade. Então, quando eu consigo enxergar à frente do meu tempo, eu consigo dar direção às pessoas, eu consigo dar conselhos mais objetivos às pessoas que eu estou liderando. Porque eu não estou falando apenas sobre o passado, eu não estou falando apenas sobre o meu momento agora, mas eu estou falando sobre consigo enxergar na sua vida no futuro. E o líder tem essa graça. Ele não é mais inteligente do que os liderados. É a posição que ele ocupa e Deus o abençoa. Porque Deus, quando quer fazer algo na terra, ele primeiro revela aos seus... Não, servos. Não, revela para profeta, não. Recebe para profeta que é servo, porque nem todo profeta é servo, né? Fala muito da alma deles, né? Mas ele revela primeiro aos seus servos profetas. Então, por quê? Porque eles estão ali para servir. Eles estão ali para poder abençoar. Então existem coisas que Deus lhe mostra sobre o futuro daqueles que estão com você. Mas eu estou lhe dizendo, você não é privilegiado. Na verdade, é a posição que você está. E por isso Deus lhe dá essa graça, lhe dá essa condição de fazer essa diferença. A primeira janela foi essa. Um homem que consegue enxergar 14 anos do ponto de vista econômico faz dele um líder mundial, onde ele se coloca numa autoridade que outros não tinham. A segunda janela que eu quero abrir com você é que Faraó não mandou matar as mulheres grávidas, mas sim no nascimento. O interesse do Faraó não era matar as mulheres grávidas. Ele tinha um grande receio, que se levantasse um líder e se colocasse no lugar dele. Mas ele não matou na gestação, ele matou no nascimento. Isso para mim, na minha caminhada, na minha vivência, nos anos que a gente está aí no ministério, eu percebo que é no nascimento que Satanás investe mais. Não é na gestação. Quem está aí? Quando você está gestando algo, você tem uma certa liberdade para isso acontecer. Quando você está só no papel, quando você está só desenhando, quando você está só sonhando, quando você está só projetando, o caminho está livre, a equipe está contigo, está tudo muito jóia, está tudo muito lindo. Mas quando você começa a ver o nascimento de algo, aí você começa a ter dificuldades. E você precisa saber que postura que você toma em situações como essa. Vamos conversar sobre isso hoje. Posso ouvir um amém? Vocês querem conversar sobre isso ou não? Amém? Então, o primeiro nível é sobre ver o futuro. O segundo nível é sobre você perceber onde que Satanás entra. E a gente está resumindo Satanás, mas tem hora que é a nossa própria alma, são as pontas soltas da nossa vida e etc. Mas, naturalmente falando, a gente percebe que existe um gap entre a sua gestação, mas quando está para nascer, Satanás agora mata os meninos, mata depois de nascido. Por quê? Porque depois de nascido, aí se torna realmente um grande problema. Então existem gestações suas que estão para nascer e por isso você está vivendo uma resistência maior esse final de ano. Porque você tem feito gestações
Talvez algumas até tenham a ver com time mesmo, né? Passaram 9 meses do ano, nós estamos agora a 2 meses do ano acabar, e você tem coisas que você está vendo nascer, mas ao mesmo tempo você está olhando, meu Deus, quanta luta para chegar nisso, quanta confusão mental, quanta dificuldade, quanta nuvem que está na minha mente que não está me fazendo discernir qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida. A terceira janela que eu abro para você é: o homem vai ao rio. Um rio, não cidade. Mas ele vai e ele quer colocar todo o conhecimento da água dentro da sua mente ao invés de jogar-se no rio. Ter colocado os pés na água não significa que eu conheço o oceano. O que é um grande problema é que a gente às vezes acessa um nível de conhecimento onde Deus está apenas colocando você na praia. Você só colocou os pés na água. A minha mensagem hoje ela encerra com a visão de Ezequiel. Eu já te adianto. Quando Deus vai levando ele a níveis mais profundos. E por isso eu abro essa janela dizendo para você: colocar os pés na praia não faz você conhecedor da profundidade do oceano. Se você não mergulhar, não vai adiantar. A Bíblia conta uma história que em João capítulo 21, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele disse a Pedro: é o Senhor. Quem é o discípulo que Jesus mais amava? Você não sabe? Não, eu sei, mas quem disse que era amado era ele mesmo. Então, né? É João escrevendo João, né? Autoestima, né, gente? A gente tem um discípulo com essa autoestima, não tem? O pastor me ama mais que todo mundo. Se ele se sente bem assim, deixa ele, não faz diferença, né? Deixa tranquilo. Eu não vou atrapalhar ninguém com essa perspectiva. Ele diz o quê? É o Senhor. Lembra que Jesus aparece depois de ressuscitado, ele aparece na praia, inclusive ele começa a preparar ali uma brasa para fazer uns peixes assados, né? E ele pede aos discípulos que algo, e eles dizem: não temos nada. Ele diz: então lance a rede do outro lado. Já repetindo o que Jesus havia falado antes da ressurreição. E jogaram, e pesou as redes, estava lindo, a pescaria foi maravilhosa. Mas ninguém reconheceu que era Jesus. Ele estava a 200 côvados, 100 metros. 100 metros é uma distância daquela ponta até aquela outra, são 72. Então mais 30, chega no Paraíba. Então você está lá, meio nuviado, amanhecendo. Eles olharam, não conseguiram perceber quem era. Aí João, o mais amado, né? Olhou assim: será que é ele? Reconheci a voz. Aí João falou: é ele. Olha o que o texto diz, olha: é o Senhor. Só que quando ele disse, irmão, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, o que ele fez? Cingiu-se com sua veste, né? Porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Essa janela que eu abro aqui é um conhecimento que eu já trago a vocês algumas vezes. Mas eu coloquei com intencionalidade para você saber que existe uma diferença muito grande entre aqueles que veem e entre aqueles que mergulham. Porque quem viu foi João, mas quem pulou foi Pedro. E a gente tem uma geração que fica só vendo, mas não mergulha. Tem uma geração que só põe os pés na praia e ele já se acha. Ele acha que já conhece o oceano inteiro. Irmão, o oceano inteiro, nem os equipamentos maiores que existem, não tem, eles não sabem ainda. É mais difícil você conhecer o oceano do que Marte, do que conhecer as estratosferas. Por quê? Porque é um conhecimento que ainda não foi revelado. Então, andar com Deus, querido, é andar sempre e buscar sempre se aproximar e aprofundar da sua verdade. Siga o plano, conclua seus projetos, finalize. Comigo? Siga o plano, conclua seus projetos, finalize. Aí está no final de um ano. Basicamente, nós temos o último café do ano, agora, dia 9 de dezembro. Quero muito que você esteja aqui com seus discípulos, amigos e todo mundo. E nesse dia vai ser muito relevante, mas até porque passou o Projeto Vida Day, já liberei a proclamação do ano, então a gente fica até mais livre para abrir mais um pouco. Mas hoje eu já quero preparar você, para você perceber que existem planos que você carrega com você, que pode ser que você arrefeceu-se. Porque é muito ruim você colocar uma estratégia, um projeto, e vai terminando o ano e você não sabe o que fazer com ele. Eu quero elucidar alguns textos já trazidos aqui ao meu rebanho e também que vai ampliar você aqui nesse lugar. O Salmo 18, 37,
Davi na sua velhice, já idoso, ele olhando para suas guerras do passado, ele diz assim: persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Para mim, irmãos, tem muitos textos que eu poderia falar sobre o tema, mas para mim esse aqui está muito tremendo. Porque ele mostra aqui princípios fundamentais da vida de um homem que está no final da sua história e que olha para o teu passado e ele concluiu que as suas guerras dele perseguiu o inimigo, alcançou o inimigo e só volta para casa depois de terminar o projeto. Então, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Vamos fechar a Bíblia e vamos, amém, glória a Deus, e termina. Tá bom assim ou não? Vamos lá, vamos continuar. Essa história aqui, ela conta exatamente os ambientes que Davi passou. Conta os ambientes que Davi viveu, que foi de guerra. Davi, ele terminou o projeto dele de tal forma que o filho dele tinha dificuldade de ter uma guerra. Eu acho que o menino devia ficar pensando assim: meu Deus, nem uma guerra, meu pai lutou tanto, eu não posso pegar na espada, porque ele eliminou todos os inimigos do presente, passado, futuro, e falou: meu filho, você só constrói a igreja. Você imagina que sonho, né? Que sonho, né? Só que, na verdade, Davi tinha uma missão: entrar numa batalha. E quando ele entrava na batalha, ele dizia: eu persigo o inimigo, eu alcanço o inimigo, e eu não paro enquanto não der cabo de todos. Coisa linda, não é? É uma inspiração para a gente. A nossa batalha hoje, ela se envolve em outros níveis. Mas vamos tentar lembrar de uma de Davi, a tragédia de Ziclag. A tragédia de Ziclag. Davi havia chegado de uma batalha com 600 soldados, guerreiros experimentados, que quando chegam em casa, suas famílias foram sequestradas. Vocês aqui já conhecem essa história. Se não conhece, escreva aí para você ler em casa. A batalha de Ziclag ou a tragédia de Ziclag. Eles foram sequestrados, posses totalmente destruídas. Após um momento de silêncio, dúvida, choro, angústia, ele vai consultar Deus. Quando ele consulta o Senhor, ele pede uma direção de perseguir seus inimigos, alcançar e destruí-los. Esse texto que eu li de Salmos não foi escrito sobre Ziclag, foi escrito sobre todas as batalhas de Davi. Mas eu diria que essa aqui, ela se encaixa muito com a realidade do que Davi revela no Salmo. Ele está mostrando que Davi entra em perseguição após ter chegado em Ziclag. Ele tinha andado com seus 600 valentes 145 quilômetros da última batalha. Então eles estão exaustos, exauridos, eles estão no limite, quer chegar em casa para tomar aquele banho, para entrar em outra batalha no futuro. Mas quando eles chegam, casa queimada, tudo destruído, pelo que percebem, os seus parentes são todos sequestrados, porque não tinha nenhum corpo, não tinha morte, não tinha ninguém, não tinha sangue. Eles levam todos, e ali ele vai consultar Deus e perguntar: Deus, eu vou para a batalha ou não vou para a batalha? Só que ele foi para a batalha depois de um período de cinzento da vida dele. Ele consultou Deus depois de muito tempo que ele não consultava Deus. Ele havia tomado algumas decisões nos últimos meses da vida dele que causou que ele trouxe um resultado terrível, terrível. Que trouxe um preço muito alto, que quase ele perde a família, perde toda a conquista dele, por causa dessa condição aqui. Ele foi atrás do inimigo. 400 valentes continuam, porque 200 não conseguiu andar na batalha, conseguiram chegar, continuar a batalha. Eles estão correndo, eles estão 3 dias atrasados, então não é pouco tempo, é muito tempo. Eles têm que alcançar 3 dias à frente, então eles estão atrasados 3 dias do inimigo. No caminho eles encontram um egípcio que estava doente, por isso que eu sei que são 3 dias, porque ele estava 3 dias ali, largado no caminho, e que os ensinou a chegar no lugar. Só que 200 cuidaram da bagagem, 400 foram para a batalha, mesmo exaustos, e foram lá para recuperar família, recuperar as posses, e eles foram vitoriosos por uma coisa, porque eles decidiram que não ia perder nada, que eles não iam deixar nada para trás e que eles estavam dispostos a perseguir o inimigo, alcançar o inimigo e destruir o inimigo. Eu posso ouvir um amém, gente? Você tem aí muitos desafios na tua vida. Agora, todos nós temos um histórico na vida de algo que foi perdido, algo que foi tirado de nós, alguma coisa que lhe foi sequestrado, literalmente. Todos nós carregamos um pouco dessa história de Davi em Ziclag. Agora,
Jesus ele conta 3 parábolas em sequência, que ela abre também para nós novas 3 janelas. A primeira parábola, a parábola da dracma perdida, a segunda da ovelha perdida e a terceira é do filho pródigo. A parábola da dracma perdida, a mulher varre a casa, se esforça, acende a lamparina, procura, varre, faz o que ela puder para encontrar a dracma. Agora, por que ela fez tanto esforço? Porque a dracma é um projeto inanimado. Não tem perna, não tem como decidir, não sabe como ser achada. Então ela precisa que seja iluminado, você precisa varrer a casa, você tem que olhar tudo que puder, porque existem coisas que envolvem finanças, projetos lógicos, estratégicos, naturais, que se você ficar deitado esperando, você não recupera. Você vai ter que varrer a casa, vai ter que iluminar o caminho. Existem dívidas e situações que não adianta só fazer desafios com o ministério. Você vai ter que varrer a casa, vai ter que olhar o que está acontecendo. Empresas têm que varrer a casa, tem que olhar os documentos, ver onde está indo todo o dinheiro, está exaurindo o dinheiro. Você tem que fazer um projeto, você tem que olhar. Por quê? Porque são coisas que não virão para você. Você que terá que ir atrás delas. Quem está aí? Não adianta você só, eu vou fazer uma oferta maior aqui para pagar o aluguel, pagar o 13º, tem que fazer, final do ano é tanta coisa que eu tenho que pagar. Não, irmão, você tem que ver o que está mal administrado. Tem alguma coisa que depende não só de Deus, depende de você. Varrer a casa, ilumine os papéis, faça leituras, organiza, perceba, porque talvez, quem sabe, quando entrar o ano que vem agora, você separa 5%, 3%, 5% de toda a tua entrada e esconde de você mesmo. Quando chegar dezembro, você vai pagar os 13º, você vai pagar aqueles problemas maiores, porque você varreu a casa, você iluminou o caminho, achou uma estratégia e você vai ver que ficou mais leve aquele ano e você percebeu que não atrapalhou, inclusive, aqueles 5% do teu ano. Quem está aí, dá um amém? A segunda parábola é a ovelha perdida. A ovelha perdida, diz a palavra que o pastor lhe deixa as 99 seguras e foi atrás dela. Por que ele foi atrás dela? Ele foi atrás dela porque a ovelha se perdeu. A ovelha que se perde, querida, ela não sabe voltar para casa. E quanto mais ela tenta voltar para casa, mais ela se perde. O pastor foi atrás dela. Você tem que ir atrás. Porque são pessoas que não sabem o que estão fazendo. Elas se perderam. Elas não tomaram a decisão. Elas saíram, mas elas não queriam. Elas estão perdidas. Então ali o pastor vai atrás delas. A terceira janela que eu abro é sobre o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa. Ele fez a escolha dele. A escolha dele é uma escolha pessoal. Só que o pai não foi atrás dele. Foi atrás dele? Por que não foi? A mulher foi atrás da dracma. Porque a dracma é inanimada. A ovelha porque ela não sabe voltar. E o filho? O filho, ele sabe o caminho de volta. Então, ele não foi atrás do filho. Ele deixou a porta aberta. Ele desejou muito que o filho voltasse. Mas filho, querido, ele que volte. Porque, na verdade, ele é que saiu. E ele sabe o endereço certinho da casa dele. Você tem que entender que existem coisas que lhe foram sequestradas. Existem coisas que você perdeu. Existem coisas que você abriu mão. Mas existem coisas que não fazem parte mais da tua vida hoje. Porque você não pode fazer nada por isso. Tem alguém aí ou não? Existem coisas que foram tiradas de nós, outras que perdemos, aquelas que abrimos mão, que não fazem parte da nossa vida. Então, a história que a gente leu sobre Ziclag, nós já sabemos o motivo. Qual foi? Sequestro. Ali é diferente. Ali não foram a família de Davi, daqueles 600 valentes, eles não saíram e fugiram, eles foram sequestrados. Então, meu irmão, eu vou perseguir. Nós vamos perseguir. Nós vamos alcançar. E nós vamos trazer de volta para casa. Existem coisas que você não vai ficar simplesmente esperando voltar para casa. Você vai atrás daquilo que lhe foi roubado, daquilo que lhe foi sequestrado, daquilo que é direito seu, daquilo que é chamado seu. Não se trata de você, se trata da missão que Deus entregou para você. Não se trata da vaidade de terminar um ano grande ou pequeno, pagando conta ou não pagando conta. Se trata da legalidade que você tem. Na sua fidelidade a Deus, você tem como reivindicar e dizer: Deus, eu tenho a bênção do Senhor para zerar esse ano com alegria. 31 de dezembro vai ser um culto de festa, de celebração, de gratidão a Deus. Dá uma salva de palmas, vai tomando posse aí, em nome de Jesus. A pergunta que eu faço nessa janela que abri é: Davi, ficar chorando pelo que perdeu ou conquistar de volta? Fala comigo. Ficar chorando pelo que perdeu ou conquistar de volta?
É preciso recomeçar, gente, reconstruir, não tem como, ressignificar, independente das cinzas que você está vivendo. Essa história transportou a gente para o Salmo que eu li. O Salmo que eu li, ele traz esse entendimento. Quando aquele Salmo lido, você faz ali cuidadosamente um estudo com ele, você vai concluir algumas coisas. O que eu concluí? Eu concluí que o Salmo lido é: conte vitórias alcançadas olhando para frente. Vamos falar juntos? Conte vitórias alcançadas olhando para frente. Persegui os inimigos, alcancei os inimigos e dei cabo deles. Então eu vou simplesmente andar em direção à minha conquista. Eu vou manter o plano. Eu vou continuar com o plano que eu comecei. Eu não vou fazer outro plano. Eu vou continuar com ele. Eu vou seguir. Só que eu vou lembrar das histórias alcançadas sem olhar para trás. Como é que faz isso, pastor? Andar, lembrar do passado, mas não parar para olhar. É porque eu não estou falando sobre nostalgia. Estou falando sobre ficar parado lembrando o que Deus fez no passado. Aí vamos lembrar sempre do Dr. Miles Monroe, né? Que seu maior inimigo é sua última conquista. É seu maior inimigo. Esse negócio atrapalha você demais, ficar olhando para o passado e ficar só ali, ai, como era bom, ai, a igreja não sei o quê. Aí eu pregava, tinha 1000 pessoas. Irmão, você pregava. Eu quero saber o que você faz hoje. Você faz hoje, porque esse negócio de ficar olhando para o passado não é esse. Davi está mandando contar vitórias alcançadas olhando para frente. Como é que eu faço isso? Eu estou indo em direção ao meu propósito, mas eu estou contando o que Deus já fez, mas sem parar e sem olhar para trás e sem nostalgia. Dá para entender ou não? Por quê? Porque quando eu me lembro e conto, quem está comigo e não ouviu vai aumentar a fé deles. Só que eu não vou ficar parado, contando, Deus, o Senhor fez. Não, Deus está fazendo. Eu persegui meus inimigos, alcancei e vou dar cabo deles. Não vou parar. Então é essa a visão de Davi. Ele nunca esqueceu do que Deus fez, mas sempre está olhando para o que Deus vai fazer. Então eu resumi isso aqui numa paráfrase, né, dizendo o seguinte: enquanto eu me lembro dos livramentos que o Senhor me deu no passado, sem ter que olhar para trás, eu encho meu coração de fé para vencer o que está em minha frente. Então, quem está aí? Então eu consigo fortalecer minha vida. Eu estou só construindo uma introdução, tá, gente? Para a gente poder chegar hoje ao propósito. Mas enquanto eu construo, eu espero que eu já esteja edificando você nessa manhã, em nome de Jesus. Fala comigo, siga com o plano. Então é isso, gente, é seguir com o plano. Eu posso olhar para trás? Não. Eu posso parar? Não. Eu, enquanto ando, me lembro do passado, conto o passado, olhando para o futuro. Isso é tremendamente maravilhoso. Mas o problema é que a gente tem uma linha tênue entre falar do passado e entre ficar vivendo o passado. Não é para viver o passado. O passado já foi. Mas eu preciso me acercar dele para que aumente a minha fé. Então é essa linha, né? Conte vitórias alcançadas como promessas de coisas maiores. Eu vou contar as vitórias alcançadas projetando como promessas de coisas maiores. Os tempos verbais estão no imperfeito. No hebraico significa o quê? Ações contínuas e futuras. Davi está falando aqui, ó, é proativo, ele está lançando você para frente. Ele está te empurrando, ele está dizendo, persiga o teu inimigo, alcance o teu inimigo e dê cabo deles. Então a visão é perseguir, alcancei e destruir. Vamos comigo? Perseguir, alcancei, destruir. Mais alto? Perseguir, alcancei, destruir. Então essa é a tríade que eu preciso me acercar, não só para fechar um ano, eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso compreender o que o Espírito de Deus quer falar conosco hoje, como igreja, aqui, quem está online. Esse assunto é atemporal pelo YouTube depois. Foi o que Davi fez. Ele escreveu esse salmo em sua velhice, como uma lembrança dos livramentos. Que coisa boa alguém poder envelhecer e poder agora escrever a sua história. Então ele está dando para a gente uma chave, código, essas coisas todas, está dando para a gente uma revelação. Ele está entregando algo tão fantástico, ele está dizendo, olha, você tem algo que eu demorei uma vida para aprender. Tudo que eu faço está debaixo desse entendimento. Eu preciso finalizar. São ações contínuas. Perseguir, alcancei e destruir. Você percebe velocidade, estabilidade e decisão. Velocidade, estabilidade e decisão. Por quê? Perseguir, velocidade. Alcancei, estabilidade, decisão. Eu mato ele. Eu também não vou só alcançar. Eu não vou negociar com pecado, não vou negociar com princípio, não vou negociar com nada. Eu percebi o problema, eu dei cabo deles. Como a nossa guerra não é contra pessoas, a gente tem que ressignificar isso, sim ou não?
Ele tem a ver com a nossa vida, nossos desafios financeiros, que for emocionais, a nossa volta, aquilo que está à nossa frente no momento. Eu preciso fazer isso. A procrastinação é um grande problema, porque quando eu passo para frente, eu estou acumulando o meu futuro e eu não estou em capacidade, irmãos, para carregar o passado, presente e futuro. A minha mente só consegue alcançar o hoje. Não tem jeito. Só que se eu estou cheio do passado e com expectativa de futuro demais, e que não é só projetos, mas sim ansiedade, eu não consigo sustentar o meu presente. Então Davi falou, eu vou ensinar para vocês um princípio de como eu cheguei onde cheguei, sem nunca perder uma guerra, sem poder terminar meu ministério, não morri no campo de batalha, morreu velho, aonde ele pode dizer, olha, tudo que eu peguei, eu persegui, eu alcancei, eu destruí. Siga o plano, conclua seus projetos, finalize. Vamos lá de novo? Siga com o plano, conclua seus projetos, finalize. Irmãos, talvez você está pensando que está numa aula de coach, uma coisa assim, não. Eu estou realmente mostrando para você como a Bíblia ela é muito rica para nos colocar no nosso propósito. Meus discípulos que estão me ouvindo aqui, líder de rede, vocês que estão aqui da Rompendo Limites, você que está aqui comigo visitando hoje, você pode pegar essa palavra e tentar entender o que isso serve para a minha vida hoje. Porque muda tudo, irmãos, quando a gente tem essa perspectiva. Todas as vezes que você enfrentar um obstáculo e passar por ele, comemore. Faça o quê? Comemore. Seu cérebro tem que perceber, e as pessoas à sua volta, o antes e o depois daquele momento. Não comemore, querido, o final de uma casa. Comemore a laje. Comemore a escada. Comemore qualquer coisa. Comemore as etapas. Você está esperando 5 anos para fazer uma comemoração, quando terminar. Não, irmão, você já fez o piso, comemore. Plantou uma árvore, comemore. Tem que ser churrasco, apóstolo. Pode ser pastel com caldo de cana. Porque não é o que você está comendo, é o estado espiritual que você está. Seus filhos têm que ver isso, as pessoas à sua volta têm que ver. E Deus tem que ver isso em você, porque Deus se alegra. Deus se alegra, querido. Quando você aprende a comemorar as etapas, isso traz um ânimo novo para você. É uma coisa linda, a vida é maravilhosa, gente. Eu estava ali, claro que pouquíssima gente terá acesso a essa informação, sigilosa. Mas eu comecei a ver a planta do futuro da igreja. Estava lá na minha mesa. Está lá ainda, apóstolo? Não, já está guardada, 7 chaves. Irmão, mas eu estava falando com quem estava me mostrando, eu falei, gente, só de eu ver isso aqui, primeiro dá uma angústia, porque é muito dinheiro, né? Mas eu já falei, já hoje já tem uma comemoração, a planta. Não é uma comemoração? Já tem um desenho, gente. Já tem um desenho. Até chegar ao final é muita coisa. Nem vou entrar no detalhe aqui agora, né? Mas, irmão, já comemoro. Porque a gente já está conseguindo visualizar, desenhar, sabe? Deus está falando com você aqui hoje. Porque a próxima fase que você vai enfrentar, você vai estar mais fortificado em sua experiência vivida. Então foi isso que Davi quis ensinar. Ele falou, você tem que andar lembrando do passado sem olhar para ele. Porque quando eu faço isso, eu estou comemorando etapas da minha vida. Eu estou celebrando. Porque, irmão, 12 meses atrás para hoje, sua vida mudou muito. Amém, gente? Mudou muito. Muita coisa aconteceu. Você pode até não ter chegado onde você queria, mas você está muito mais à frente do que você estava. Amém, gente? Se não, faz aí terapia, irmão. Faz encontro com Deus, libertação. Então, o que Davi deu pra gente? Uma peneira. Ele deu pra gente o quê? Uma? Essa peneira, a sensação que esse salmo me leva, é como essa peneira em 3 níveis. Eu diluí ela em outras áreas. Porque senão, a gente... Eu estava esses dias falando na igreja sobre esse tema, e às vezes a pessoa está no culto falando assim, meu Deus, o pastor está numa linguagem tão alta, né? E tem nada a ver comigo. Eu falei, não, isso aqui dá para todo mundo. Lá em casa mesmo aconteceu isso ontem lá em casa, né? A Silvia fez ela está voltando devagarzinho. Não fala que eu falei não, mas ela cozinhou ontem. Ela não podia, mas ela cozinhou. Fez uns espaguetes ao sugo. Tá com fome ainda não? Já ou não? Então tá. Aquele filezinho mignon assim. Não, ficou negócio. Aí, só que sujamos muita louça. A pergunta era, vamos deixar para amanhã, quando a empregada chegar, ou vamos lavar? Só que a gente lembrou que antes da empregada chegar, a gente está tomando café da manhã. Aí a gente ficou lavando. Lavou. Botou na lava-louça, mas estava cheia já. As panelas lavando. Quando a gente já chegou hoje de manhã, gente, dá uma alegria. Porque perseguir, alcançar, finalizar, destruir, irmão, é para tudo na vida. Porque, irmão, se tu deixa aquela louça toda... Eu sei que não acontece isso aqui. A do almoço junto com a da janta. Irmão,
Se eu acordar na tua casa, eu entro em depressão. Eu fico deprimido. Irmão, não sei nem do diabo fazer nada contra mim, não. Porque é o bicho, é o negócio. Agora, sua casa, as suas regras. Não estou me intrometendo na sua vida, não. Se você convive bem assim, não olha essa cara feia para mim, não, gente. Eu estou só falando eu estou dando um exemplo que, na verdade, esse tema de Davi serve para tudo na vida. Desde o presidente lá dos Estados Unidos, desde o cara mais ocupado da vida, desde a nossa vida. Que você tem que sair para fazer uma viagem, a oportunidade veio de uma coisa importante, aí tu fala, não, mulher, eu tenho que ir lá calibrar o pneu, aliás, eu tenho que trocar o pneu. Irmão, troca antes, irmão. Troca antes. Porque aquela entrevista que você tem hoje, daqui a 2 horas, você vai pegar a roupa para passar ainda. A roupa tinha que estar passada no cabide, esperando só você colocar aí. Quem está aí? Só que a gente fala que Deus não abençoa você que não se cuida, irmão. Porque as oportunidades vêm, só que a gente tem que estar pronto para elas. Então, aqui eu diluí ela em vários ambientes. Vamos lá. Eu coloquei persegui, alcancei, destruí. Né? E depois eu vou abaixando. Vamos lá. Persegui, alcancei, destruí. Vamos pegar várias áreas. Procurei, achei. Pode falar. Executei. Qual a próxima que eu coloquei? Listei, planejei, depois? Vamos lá. Rastreei, encontrei, entreguei. Peneirei, separei, eliminei quando você peneirava areia, né? Prospectei, encontrei ouro. O que eu fiz depois? Garimpei. Examinei, imagina o médico, descobri, e o que eu fiz com aquele câncer? Ou aquele problema? Eliminei. Analisei, identifiquei, fiz o que depois? Solucionei. E aí vai, irmão. Essa tríade aí vai longe, vai longe. Mas por que eu trouxe ela para a gente aqui pensar um pouquinho? Para a gente descobrir o seguinte: tenha certeza do caminho antes de pôr sua energia nele. Tenha certeza do seu caminho antes de pôr sua energia nele. Porque você tem que ter certeza. O que você está entrando? O que você está colocando a sua vida? No próximo ano, no próximo mês, próxima década. O que você está olhando? Você precisa primeiro passar uma peneira e dar uma olhada. Até então parece uma coisa só que envolve inteligência, mas não, porque está na Bíblia espiritual. É Davi mostrando para mim que aquela guerra de Ziclag, ele não escreveu por causa de Ziclag, já te expliquei. Ele escreveu por todas as guerras dele, ele conclui. Quando eu entro numa guerra, eu persigo o inimigo. Ele já tinha um padrão. Acho que os valentes de Davi já sabiam como é que funcionava. A gente persegue, quando a gente encontra, a gente mata. A gente mata. Eu sei que você quer matar alguém, mas não é o caso, tá, irmão? Não usa meu texto, não. Nossa luta hoje não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual, então vamos no espiritual. Só que o segundo ambiente que eu quero levar você é: saia da zona cinzenta. Fala comigo. Fala para o irmão do lado aí, profetiza. Profetiza não, fala. Isso aqui é sério, gente, porque o que eu chamo de zona cinzenta? Davi, ele passa por 16 longos meses de desobediência. Eu chamo da zona cinzenta de Davi. Se a gente começar da história de Nabal, lembra a história de Nabal? Que Davi fica tão irado que ele quase mata o homem, se não tem a esposa que vem falar com ele, porque ele estava ali acampado na fazenda de Nabal. Ele não comeu nem uma tâmara, não comeu nem uma uva, ele não tocou em nada por respeito a Nabal, porque Davi não era sem terra. Ele não toma aquilo que não é dele. Que silêncio é esse? Ele não era daquele movimento que chega e acha que aquilo que é teu é dele porque ele quer agora para ele. Davi não. Davi, ele ficou lá morando, mas ele não comeu nada que era dele, não tocou num gado, não tocou em nada. Sabe o que ele fez ainda? Ele protegeu. Quando alguém vinha roubar algum gado de Nabal, ele tinha 600 homens ali, gente, os maiores valentes, ele protegeu. Só que chegou um dia que Davi teve fome, os valentes teve fome, e ele só pediu um favor a Nabal: você pode nos dar comida? Mata lá uma vaca, mata um boi. Né? Para ele era simples. Nabal falou: não vou dar. Aí ele queria matar o homem. Ele esqueceu que ele era Davi e começou a achar que ele era outra pessoa. Reivindicar aquilo que não é dele. Mas Davi nunca fez isso. Ele nem tocou naquele que era ungido como Saul. Com todo respeito, ele manteve lá. Mas ele entrou na zona cinzenta. Nesse período de 16 meses, de Nabal até Ziclag. Quem está aí? Nabal até Ziclag. Davi vai tomando algumas decisões da alma. Ele começa a tomar decisões dele. Ele chegou para os filisteus e fez uma aliança com os filisteus, com o povo de Gate. Ele falou com eles o seguinte: vocês me dão uma cidade para morar, eu entro nas suas guerras e vocês protegem minha família. Olha que zica,
Que situação quando você está na zona cinzenta. Ele faz aliança com o inimigo, acredita que o inimigo vai proteger a família dele, e ele começou a entrar na guerra que não era dele. Dá para se perceber como é que fica ruim a vida de uma pessoa assim? Cuidado, irmão. O inimigo não vai proteger sua família e não entra em guerra que não é sua. Aí ele está nessa zona cinzenta. São 16 meses perigosos que Davi passa, que a gente começa a perceber que nós corremos o mesmo risco de entrar num ambiente como esse e aí pagar um preço muito alto. Nessa atitude dele, querido, ele volta dessa viagem, os amalequitas vieram e levaram a família inteira. Os filisteus cumpriram com o compromisso deles? Não. Deixou levar, nem entrou na batalha. E Davi estava vindo de onde? De uma batalha que não era dele. Quem não queria, irmãos, ter os 600 valentes de Davi, que valia por 40 mil, 60 mil. Os caras chegavam na batalha, matavam um, matava 100, matava 200. Eu não estou aumentando. Eles eram um cara de guerra. Então Davi deixou o exército pessoal dele à disposição do inimigo, dizendo, olha, se você me deixar morar... Por que ele morou lá? Porque ele estava fugindo de Saul. Saul não encontrava ele nunca na cidade do inimigo. A estratégia não é ruim, mas quando você está na zona cinzenta, você toma decisões erradas. Você e eu também. Não olha essa cara que você já passou em zona cinzenta já, irmão. Essa cara de santo aí. A gente passa momentos na vida que às vezes a gente vai tomando decisões e diz, Deus é comigo e tal, e às vezes é onde você entra num caminho de muita confusão na mente. Davi, por mais que tinha comunhão com Deus, se perdeu. Só que graças a Deus, fala comigo, graças a Deus, Deus sempre nos dá uma chance. É isso mesmo. Ele sai dessa zona cinzenta, 1 Samuel 30, 8 a 10. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Olha que coisa linda. Depois de 16 meses sem consultar a Deus, ele resolveu consultar. Irmão, se você estiver vivendo a zona cinzenta, consulta Deus, não a sua alma, que a sua alma projeta. Consulta Deus. E aí, tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele contra os homens. Não está aí não, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Ele e 600 homens com ele que se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens, quer dizer, 200 não aguentou, gente. Ficaram lá, aquele pessoal lá. Então, o que aconteceu? Os homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, e por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então você percebe o seguinte, ele partiu para cima, irmão, contra milhares de amalequitas, milhares. O problema dele não era o tamanho do inimigo, era o sim de Deus. O problema dele é que ele vinha tomando as decisões tão erradas, que ele teve um problema que eu acho que foi o pior momento da vida de Davi. Ele chorou. O problema não é ter chorado. É ter chorado na frente de quem não entende a missão dele. Você não tem problema de chorar. Você pode chorar. Só que aprenda, querido, na frente de quem você chora. Davi teve um grande problema. E esse problema foi o quê? Foi que os seus guerreiros, que acabou de sair de uma batalha com ele, pegaram pedra para jogar nele. Irmão, você imagina a sua equipe inteira se revoltar contra você. Apóstolo, nem imagino. Nem imagino. Só que o que trouxe eles de volta? Quando Davi voltou para o lugar dele. Quando Davi voltou a ser quem ele era, Davi. Porque na zona cinzenta até a equipe dele estava percebendo. O ambiente que ele estava entrando, os caras estavam com ele. Você vê que eles foram na batalha do inimigo por causa do líder. Eles entraram em furada por causa do líder. Só que quando chegaram em casa, viram a família sequestrada. Viram que perderam tudo. E até aí tudo bem, mas viram Davi chorando. Porque eles falaram, até ele entendeu. Só que Davi enxuga as lágrimas e busca Deus. Os caras jogam a pedra no chão e pegam a espada. Ai, irmão, é tudo que a gente precisa. Quando a equipe joga a pedra no chão e pega a espada, porque eles agora não estão mais olhando um algoz, eles estão olhando o inimigo real.
Aí ele sai com sangue no olho, irmão. Ele sai 3 dias atrasados, mas ele chega até o inimigo para poder alcançar, perseguir, alcançar e destruir. Vamos lá? Perseguir, alcançar e destruir. Eles voltam com a família inteira, não morre ninguém. Eles voltam com despojos deles todos e ainda com despojo que os amalequitas vinham roubando do Egito, roubando do Reino do Sul, vinham roubando. E ele consegue trazer tudo de volta. E só um detalhe, Davi ele foi o criador da lei. Qual a lei? Que até quem cuida da bagagem tem direito também ao despojo. Isso causou um problema, porque quem foi lá para o campo de batalha pergunta, mas como que pode? Os caras ficaram lá na água do Ribeiro de Besor, guardando a bagagem, vão receber a mesma quantidade, porque eles trouxeram tudo que eles alcançaram, dividiu. Só que o que era do inimigo, falou, Davi, tudo é teu. Davi falou, é meu? Então eu quero distribuir para 600. Aí ele falou, não, mas é para 400, não é para 600. Porque a partir de hoje em Israel, até aquele que fica na retaguarda, ele também vai receber a mesma quantidade de quem foi para a batalha. Coisa linda, né? E isso é até hoje em Israel. A lei de Davi é até hoje em Israel. O que significa isso? Que ele entendeu que ministério, ele tem níveis. Que aqueles que estão no campo de batalha não são maiores do que quem está aqui. Que aquele que estava lá com Moisés no passado, segurando a mão dele no alto, não é maior ou menor do que quem está ali embaixo na batalha. O que importa é que você está no teu lugar certo, na chamada que Deus entregou para você. Vamos dar uma salva de palmas, a gente dormindo aí, vamos lá, acorda o irmão do lado. Agora, o que a gente tem que entender aqui? Fazer perguntas. Fala comigo, faça perguntas. Você quer saber o que fazer quanto ao teu futuro? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Deus vai usar pessoas, eu creio nisso, claro. O que Davi fez? Perguntou ao Senhor. Ele passou um tempo na presença de Deus, interferiu a zona cinzenta, 16 meses, irmãos. Você já percebeu alguém que está na zona cinzenta? Ah, já, posso, já. Mas você já percebeu quando você está na zona cinzenta? Quando você olha para trás e fala, meu Deus, eu tomei umas decisões que estão custando caro na minha vida. Sim ou não, gente? Eu já vivi isso. Que você olhar e falar, meu Deus, está custando caro agora. Mas qual é a bênção de ler esse texto hoje? Que Deus sempre dá uma chance para nós. Se você chegar diante dele como Davi chegou, com respeito, com temor, e dizer, Deus, me ajuda a entender. Eu vou perseguir o que eu perdi ou perdi tudo? Deus falou, não, meu filho. Eu achei que o senhor tinha me abandonado. Não, meu filho, eu estou os 16 meses aqui com você. Você que não me acessava, mas eu sempre estive com você. Mas quando você me perguntou, eu estou aqui imediatamente dizendo, é só você perseguir que eu te devolvo tudo. É só você ir atrás que eu vou te abençoar. E ele conseguiu vencer aquela batalha que Deus estava com ele. Então, querido, fala para o irmão do teu lado, sai da zona cinzenta, fala aí. Apóstolo, mas eu não sei se ele está. Fala assim mesmo, né? Esse é o período que a gente vive consultando o Senhor, mas não é o Senhor que está falando. Porque às vezes a gente está achando que Deus fala e toma decisões e custa caro. O seu posicionamento define como sua equipe vai responder. Quando ele chorou, a equipe também chorou. Quando ele se mostrou desesperado, a equipe pegou pedra. Aí você fala, essa equipe não é tudo carnal. Não, querido, você que chorou na frente das pessoas erradas. Esse que é o problema. É você que abriu a sua fraqueza no lugar errado. Quando ele foi falar com Deus e pedir, Deus, é com o Senhor que eu tenho que chorar. É com o Senhor que eu tenho que perguntar. Existem poucas pessoas que vão entender você chorando. Eu não estou falando daquele choro da emoção, choro do quebrantamento. Isso aí você chora e grita forte, irmão. Eu estou falando sobre o choro que você está no seu desespero, que você não sabe o que fazer. Eu sempre conto essa história, me lembrei dela agora na Turquia. Estava sentado à mesa com alguns discípulos, né? E contando sobre alguns períodos difíceis que o Projeto Vida viveu. E um deles foi um período muito difícil, muito antes desse lugar, antes da tenda, já estava na tenda já, que numa segunda-feira de manhã, a gente tinha X valor para pagar, a gente tinha 10% só do que poderia pagar. Já estava difícil, porque a gente não tinha um valor, era longe do que tinha, mas o pouquinho que tinha a gente falou para os credores, porque estava construindo, estava aqui já, pagando terreno, um monte de coisa, tal, era outra realidade. E de repente chegou notícia para mim, os tesoureiros e tal, na porta do banco foram assaltados.
A gente levava aqueles malotes ainda, não sei se é assim ainda, mas levava aqueles malotes, né? Levou tudo, tudo. Eu sou bem forte, mas aquele dia não foi bom. Não foi bom. Porque já vinha, né? Eu já vinha dizendo, Deus, nem o que eu tenho, já não tem tudo. E o pouco que eu tenho, o inimigo vai e leva. O pessoal chateado, todo mundo triste, querendo uma palavra de Deus. Eu fui para casa, ao invés de vir para cá. Fui para casa. Eu entrei no meu quarto e ali eu chorei muito. Só que quem me viu chorando foi quem pode, que é a minha esposa. Ela chegou ela estava na rua, avisaram para ela. Eu me lembro muito disso. Já contei, desculpa quem já ouviu, porque eu tenho muitas marcas na minha vida e boas. E ela entrou no quarto. Ela não meteu o pé na porta porque ela não tem força para isso. Mas ela chegando. Parecia minha mãe. Levanta daí. Levanta daí. Põe tua melhor roupa. Eu lembro direitinho. Ela falou, vai lá. Você nunca se dobrou? Vai se dobrar hoje. A minha equipe não me viu chorando. Minha esposa viu. Mas ela não deixou que eu continuasse. Porque talvez tivesse alguém com pena de me dizer, coitado do pastor. Porque quem sabe a tua missão, querido, não vai passar a mão na tua cabeça. Quem sabe quem você é, vai mandar você se levantar de novo, levanta, enxuga esse rosto aí, vai para cima. Isso marcou minha vida. A história foi muito bonita, porque apesar daquele momento eu fui, até porque a mamãe mandou, né? Então aquele dia não tinha nem conversa, meu irmão. Ela ficou de pé assim, quase que tal. Eu fui me vestir, tá bom, tô indo, tal. Eu cheguei aqui com outro ar e com expectativa, dizendo ao pessoal, Deus vai prover e vai acontecer. Eu não imaginava como. No outro dia tinha uma reunião dessa, pequena, era feito ali no Rompendo Limites. Eu não tinha nenhuma vontade que as pessoas tivessem algum sentimento por aquilo e pudessem se mover. Mas no meio da palavra, tinha a ver com a mensagem, eu contei aquela história. Irmãos, moveu tanto, tanto. As pessoas foram trazendo dinheiro no altar, sobrepujou o que roubou, várias vezes mais do que roubou. Um público pequeno, que não tinha perspectiva daquilo acontecer. Mas ali Deus mostrou para mim que é Ele que está no controle. Que o seu posicionamento do hoje determina o resultado do amanhã. Eu poderia ter ficado no meu quarto chorando, em depressão, e eu tinha motivos para dizer, Deus, não tem jeito. Está te ajudando esse testemunho ou não? Então, o problema não é chorar, o problema é na frente de quem você vai chorar. Porque existem pessoas que não vão ter força para estar com você nessa hora. Mas Deus, Ele é muito poderoso. Eu vou entregar para a senhora. A senhora, domingo, a senhora estava pregando em outro lugar, né? É minha líder da intercessão. Pensa numa bênção. Pensa numa bênção. A rede dela viveu um milagre. Já convocou eles, né? A gente estava fazendo um desafio de R$4.000. Teve gente falando assim, mas como levantar? Tem pessoas que não podem. Ela levantou uma, duas, foi levantando. Toma o seu cartão. Deus abençoe. Que desate a bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, não estou fazendo o meu desafio. Eu não estou contando testemunho para você. Mas peraí, mas vamos lá. Eu estou contando muito à vontade, tá, gente? É claro que Deus pode até fazer isso, né? Como ela veio. O seu posicionamento define como sua equipe vai responder. Repito, lembre-se disso. Quem vai se lembrar disso sempre? Então tem que lembrar, a culpa não é da equipe que está com pedra na mão, mas é o líder que infelizmente está enfraquecido. E você é líder, fala, eu sou líder. Davi, quando chega no fundo do poço, o que a gente chama de vale das lágrimas, foi quando queriam apedrejá-lo. Aqueles que eram seus melhores valentes, amigos, foi aí que Davi retomou a sua promessa, lembrou quem ele era e foi buscar o Senhor. Ele podia ter chegado assim, Deus, até a minha equipe está me abandonando, as pessoas estão saindo, as pessoas estão me desonrando. Não, irmão, ele reconheceu que ele tinha errado, porque ele ficou 16 meses na cinza. Ficou 16 meses na zona cinzenta, tomando decisões do jeito dele, fazendo aquilo que ele achava que era certo, só que Deus não estava com ele. É uma linha tênue. Quem está entendendo isso, gente? Então eu tenho frio na barriga quando eu falo sobre isso, porque eu já vivi esses ambientes.
Eu já vivi por esses caminhos. Agora, se você está distante de Deus, o que você tem que realizar na tua vida? Está vindo, irmão? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se eu estou dando na ordem certa aqui. Não, pera aqui é o último. Deixa eu te dar aqui na sequência. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, se você está numa zona cinzenta, o que você tem que entender? Você tem que retomar a promessa, fazer como Davi, lembrar quem é você na presença de Deus, foi o que Deus fez com ele. Davi, você não está entendendo, Davi. Você é o meu cara, você é o meu guerreiro. É claro que se você for, eu estou com você. Só que do jeito que você está fazendo aliança, isso é minha paráfrase, tá, gente? Eu não falo isso com ele. Fazendo aliança, morando em Ziclag, aliança com o inimigo, quase matou Nabal. Você se perdeu. Então volta para mim, que eu volto para você. E quando você voltar para mim, a sua equipe também volta para você. Que elas não estão para servir a tua causa, elas estão para servir a causa que eu coloquei em você. Dá para perceber ou não, irmãos? As pessoas que andam conosco não estão servindo a meu sonho. Eles estão servindo ao sonho que Deus colocou em mim. Enquanto eu estiver nesse movimento, eles estão comigo. Pode ser que no caminho tenha amigos que até vai me ajudar nos meus sonhos. Ok, eu reconheço. Mas quando se trata de ministério, foi aí que Davi ele retoma. Então eu preciso o quê? Que nesse período de decisões erradas, ira, muito empenho sem resultado, vazio na alma, medo, decepções, ela vislumbra esse ambiente chamado Vale das Lágrimas. Mas tem uma chave que Deus está entregando para a gente hoje aqui nessa reunião. Tem uma chave que Davi ensinou para nós. Se você quer romper na tua vida, persiga, encontre e destrua. Não negocie. Não deixe sua alma atrapalhar suas decisões. Finalize os seus projetos, seus planos, aquilo que é plano de Deus para você. O problema de Davi não foi ter chorado, já disse, mas quem e onde ele estava. Terceiro ambiente que eu quero levar você, permaneça no seu posto. Fala para o teu irmão, permaneça. Essa aqui é uma história que eu quero trazer à tona, lembrar alguns e trazer à tona para alguns que não se prospectaram nesse entendimento ainda. A segunda carta que foi escrita a Timóteo, ela foi num período muito difícil do ministério de Timóteo. Timóteo escreve uma carta para Paulo, isso não é publicado na Bíblia, mas ele pede ajuda. E em resposta da carta, do pedido de ajuda, ele escreve 2 Timóteo. Então tem uma frase que Paulo diz para ele em 2 Timóteo 4,2 que diz, prega a palavra. O que ele diz? Aí ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não seja, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olhe bem, de pregar a palavra, essa versão, nunca perca o sentido de urgência. Na hora apropriada ou fora da hora, repreenda, corrija e encontre usando de toda a paciência em seu ensino. Eu não me lembro que tema dei, mas eu tenho uma visão muito mais ampla desse projeto aqui no YouTube, aqui num discipulado desses, mês ou ano atrás, e na igreja. Mas vai garimpando lá, você vai achar. Mas eu queria só tirar uma verdade, só um entendimento aqui, que para mim é o que importa aqui para hoje. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ele está mostrando que esse tempo difícil que ele está vivendo no ministério, porque poucos anos antes o cenário era muito bom. Timóteo era pastor da maior igreja da época, a igreja de Éfeso. Eu estava em Éfeso semana passada. Desculpa aí, tá, gente? Mas eu estava lá. Desculpa, né? Estou igual aquele pregador. Eu estava andando em Jerusalém. Irmão, tem nada para ele falar. Ele só quer falar que está andando em Jerusalém. Aí ele fala assim, porque Jesus salva. Mas ele falou que estava andando em Jerusalém. Mas aqui não, aqui tem a ver. Eu estava em Éfeso. E Éfeso, das cidades que eu visitei, das 7 igrejas, foi uma viagem espetacular. Profetiza a tua ida lá em nome de Jesus, recebe aí. Porque eu gosto de Israel e vou agora em maio de novo, aliás está aí, né, o projeto. Vamos pelo Egito. Agora, e a Turquia me deu uma visão muito ampla das 7 igrejas. A gente não visita igreja, parede de igreja, mas as cidades. Laodiceia, cada uma delas. E a cidade de Éfeso é uma cidade que ela está muito inteira ainda, antiga cidade. Está muito inteira, tem muito escombro, o sítio arqueológico é muito rico. E havia algumas características muito fortes. A igreja de Éfeso, ela viveu mais ou menos 50 anos. Timóteo começou a liderar essa igreja depois de uns 10 anos de vida dela. Timóteo não foi o pastor quando João escreveu para ela.
quando ele mostra que ela havia perdido o primeiro amor, que havia perdido as obras e tudo mais. Então, aquele período ali, a gente não sabe qual o nome do pastor. Mas Timóteo liderou a igreja de Éfeso num período de auge, período de crescimento. Era uma mega igreja num período onde ele era o pastor principal, jovem, e a igreja muito grande. Só que ele escreve para Paulo dizendo, olha, a gente está tendo problemas, rebelião, pessoas estão sendo perseguidas também, porque começou a haver um período muito difícil na igreja. Aí Paulo dá um conselho, e que eu quero dar para você, e que eu uso esse conselho para mim. Ele diz, Timóteo, aprenda uma coisa, no meio da crise, não tente fazer tudo, assuma o teu posto, faça o que você sabe fazer bem com mais excelência ainda. Você é pregador, então ensine a palavra a tempo e fora de tempo. Não deixe de ensinar a palavra. E exorte. Mas se eu exortar, o pessoal mais fraquinho vai sair da igreja, porque já está um problema. Não liga. Exorta, ensina o que eu ensinei para você, ensina a palavra, assume a sua posição. Então, os anos anteriores foram maravilhosos. Mas quando a carta 2 Timóteo foi escrita, a situação havia mudado drasticamente. Ele, como pastor, ele sabe que a responsabilidade dele era grande. Nero havia se tornado imperador romano nesse período. Ele era insano. Ele começou a causar grandes estragos, não só em Roma, perseguindo lá, mas também nas cidades que eram sobre o escopo romano. Nessa insanidade dele, ele começou a fazer estragos incontáveis, crentes que foram mortos. Quanto a Éfeso, tratava-se de uma cidade pagã, da Ásia Menor. Frequentemente, os cristãos que viviam em Éfeso sofriam ataques, perseguições intensas. O governo romano tentava assustá-los, roubavam as casas deles, para que eles abandonassem a fé. Muitos cristãos tornaram para os templos pagãos, sabe por quê? Porque eles foram proibidos de poder publicar a sua fé. Eles eram novos convertidos, então eles preferiram voltar do que morrer. Então eles estão pedindo agora ajuda. Timóteo também tinha um problema. Ele estava lidando com rebelião. Alguns membros da liderança da igreja dele começou a deixar ele sozinho. Então a coisa estava séria. Aí ele escreve 2 Timóteo. A resposta de uma carta que Timóteo escreveu para o apóstolo Paulo, contando as dificuldades dele. E Paulo está mostrando para ele, Timóteo, o que está acontecendo é que você está virando uma estação. É só isso. É uma estação nova que está vindo. A mensagem que eu prego no YouTube vai chamar estações, uma coisa assim. E então eu explico ali, mas com mais profundidade, sobre as estações da vida, né? Ela deve ter esse tema. Então o que acontece? Ele está dizendo, Timóteo, é uma estação, você tem que se adaptar a ela. Ele exortou, Timóteo, lembra-se de que você precisa o quê? Pregar. Quer oportuno, quer não. É lá que ele usa aquela brincadeira do grego, né? Akairos e eukairos. Ele usa aquele termo do verbo. Ele está dizendo, Akairos, o tempo estiver ruim, prega. Eukairos, o tempo estiver bom, prega a si mesmo. Não deixe de pregar a palavra. Quem está aí, gente? Agora, o que isso significa para nós? A palavra insta, em grego, significa permaneça no posto. É um termo militar. É um termo de alguém, quando ouvia essa palavra, sabia. Vá ao lugar que você tem que se posicionar. A palavra insta, que o apóstolo está usando aqui, é quando uma estação de crise e escassez se apresenta, permaneça no seu posto. Então, essa era a visão. A visão é essa. Se você está no ministério, eu estou no ministério, o Projeto Vida vai fazer 33 anos. É uma igreja bastante já vivida, né? Mas ainda nós não temos o DNA, o entendimento total. De vez em quando a gente percebe uma crise. Às vezes na liderança, às vezes na igreja, às vezes uma confusão, uma cidade, coisas, são reflexos que vêm à volta. Então eu estou te dando um conselho que Paulo deu para Timóteo, que eu uso para a minha vida. Quando uma situação de crise e escassez se apresenta, permaneça no teu posto. Onde é o meu posto? Fazendo tudo o que eu já faço, mas buscando o meu Deus na minha casa. Buscando a Deus. Deus me dá uma palavra, me dá uma palavra. Porque o Senhor me ensinou que no altar, um altar sarado, gabinetes vazios. Não significa que você não vai ter gabinetes, mas vai diminuir. Agora, se você se perder e largar o altar e começar, vou visitar todo mundo da igreja, porque vou visitar aquela família, estou querendo sair da igreja, não vai não. A não ser que você tenha uma palavra de Deus para isso.
Porque você talvez vai amplificar uma coisa que não é real. Você ouviu falar uma coisa e você chegou lá, aquela família... Ô pastor, você está aqui, você já denunciou, você nunca foi? Né? Então, prega a palavra, insta, assuma o teu posto, querido. Faz o seu melhor e a palavra vai curar as ovelhas. Apóstolo, vou deixar embora, não estou dizendo que você vai deixar embora, mas não trabalhe com suposições, não trabalhe com a sua alma. Não fique sendo levado pelos pensamentos, sendo roubado. Porque o tempo que você está sendo roubado, você não consegue concentrar-se nas escrituras. Você não consegue preparar uma mensagem real. Porque a tua mensagem vai estar comprometida com a sua alma. Estou ajudando ou não, gente? Então o que eu quero que você entenda? Que inclusive aprendi muita coisa errando. E tentando entender hoje como Paulo está dizendo, prega a palavra. Timóteo, essa é a sua posição. Não mude a sua rotina. Vá para o seu lugar de autoridade e dê o seu melhor. Uau! Qual que é o seu lugar de autoridade? Ah, pastor, eu estou envolvido no projeto com as crianças, então vai para lá. Eu sou pastor, eu prego na igreja, eu tenho uma célula. Vai para o seu lugar de autoridade e dê o seu melhor. Porque Deus vai amplificar o que está lá dentro. Deus vai fazer reverberar o que está em você. Você tem fé para isso ou não tem fé para isso? Eu não estou dizendo que você vai ser irresponsável diante de fatos reais. É diferente. Calúnias, rebeliões que são publicadas, aí é outra história. Você tem que chegar lá cirurgicamente, o mais cirúrgico possível, para você não ter uma perda maior e você poder romper. Se você estiver em um navio ou numa plataforma de petróleo e tocar uma sirene apontando perigo, e você é uma pessoa que é da tripulação, você trabalha naquele navio, você trabalha naquela plataforma, o que você faz quando toca a sirene? Você vai para o seu posto, porque tem treinamento. Cada um sabe para onde ir nessa hora, para poder evitar uma tragédia maior. Então, essa é a sua posição. Paulo está dizendo, não é alarme falso, não é treinamento, a coisa está séria, a igreja está passando um momento difícil mesmo. Então, Timóteo, a sua equipe já sabe para onde ir? Não. Então, você devia ter ensinado para eles. Que quando vier esse momento, cada um assume o teu posto. Porque senão fica todo mundo igual barata tonta. Você levou seu filho pro seu filho de, vamos botar aí, 3 aninhos já joga futebol, não joga? 3, 4 aninhos, mais ou menos. Eu lembro dos meus, não lembro a idade certa. Aí levava para o futebol. Irmão, é uma loucura. Porque o time daqui, com todo mundo vai atrás da bola. Até o goleiro. Vocês já levaram ou não? Ou o rapaz não estava treinando eles direito. Treinava, e ninguém ficava no posto, não. Eles queriam ir atrás da bola, chutava para o lado, chutava para frente, chutava para o lado. É uma graça, porque o negócio é chutar a bola. Irmão, se a sua equipe não tiver treinada, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai atrás de uma bola. E não é para ir todo mundo atrás da bola, deixa quem está atacando, vão ficar no meu posto aqui, chegar a minha hora, eu vou entrar em ação. Porque é o desespero. Quem está aí? O desespero faz isso. O desespero faz todo mundo querer apagar o fogo, só que já tem gente treinada para apagar o fogo, tem gente treinada para cuidar da bagagem, tem gente treinada para salvar a vida das pessoas, só que se todo mundo for para lá, não tem nem material para poder usar, irmãos. Eu me lembro uma vez, nós temos uma equipe muito intensa, né? Alguém vai fazer uma visita no hospital, fala, estou indo no hospital, tem alguém para visitar? Alguém está indo fazer um bairro, estou no bairro tal, me avisa. E às vezes acontece uma morte, uma situação, infelizmente, é bênção todo dia e problema todo dia. E eu estou viajando, eu estou vendo uma equipe, já tem anos já isso, tá, gente? Então não olha mal para eles, não. Eu estou viajando, eu estava com compromisso fora do país, eu estou vendo lá, bombando o nosso WhatsApp. Porque havia acontecido um problema numa das famílias da igreja. Ok. Só que passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, está todo mundo falando do mesmo assunto. Só que em 30 minutos já aconteceu outras coisas. Aí eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai cuidar desse caso? Defina logo. Vocês estão esquecendo? E muda de assunto. E deixa os outros livres. Por quê? Porque se um casal já está indo lá cuidar dessa família, confie neles e vão para frente. Só que nós ficamos gastando 1 hora de uma equipe inteira que cuida de 6 mil pessoas cuidando de um casal. Após você está dizendo que aquele casal não merece. Eles não precisam. Porque um casal treinado, chegando lá, apaixonado, ou 2 que seja, já está bom, vai cuidar do velório, vai cuidar de tudo. E a gente está aqui. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Por que eu falei isso? Porque eles foram treinados para poder entender, na hora da crise, o que fazer. Só que se você não esquece o treinamento, está todo mundo cuidando de um problema, gente. E falando só de um problema. E vivendo só um problema. E a igreja está lá, todo mundo tadinho das ovelhas. Porque está todo mundo focado num problema. E pior quando o líder também está nessa.
Porque nem ele está mantendo o posto dele, está todo mundo desesperado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, irmão? Treina as pessoas. Quando tocar a sirene, cada um vai para o seu posto e faça o teu melhor. Cuide bem, você cuida das crianças, faça o teu melhor. Mas estão dividindo a igreja, apóstolo, estão levando. Tem gente fazendo proselitismo, não liga não, meu irmão. Cada um cuida bem. Vai para o louvor, faça o teu melhor. Vai para a criança, faça o teu melhor. Jovem, faça o teu melhor. Faz o seu. Ninguém vai levar aquilo que é seu, meu irmão. Estou ajudando ou não estou ajudando? Faça o teu melhor. Porque senão você vai fazer um comunicado do púlpito. Eu quero comunicar que tem uma igreja aí, não sei o que, irmão. Meu Jesus. Você é melhor que isso. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Se você estiver no navio, então, deu esse problema, faça isso. Agora, o que acontece? Se você é um líder, lembre-se disso. Quando eles atravessaram o Jordão, atravessaram onde? O Jordão. Quem que foi na frente? Os líderes, os sacerdotes. O que estava no ombro deles? A arca. Eles molharam os pés, sim ou não? Molhou. O pessoal passou a pé seco, mas eles não. Eles tiveram que molhar o pé. Que é natural do líder. A gente molha pé, tal. Só que quando chegou a hora da travessia, eles estavam a 900 metros, que tinha uma palavra. Vocês olham de longe, eu acompanhando, não chegue perto. Eu estou falando 900 porque é na minha mente essa informação que eu já estudei. Mas se não for isso, estavam distantes. Quando eles estão chegando lá e atravessando e o povo começa a ir, irmão, o povo começou a desmontar panela, roupa, tenda, tudo que eles tinham. O pessoal pegou e colocou no ombro. O quê? A carga deles. E os sacerdotes, a arca da aliança. Eles não estavam carregando a casa deles. Eles estavam carregando a presença. Você tem que entender uma coisa, querido. Quando você lidera, você tem que entender que quando é para fazer travessias importantes, ele não abandonaram a casa deles. Pode ser que alguém estava cuidando. Mas eles estavam carregando, enquanto o povo carregava suas cargas, o sacerdote carregava a presença. Então você tem que entender o que você carrega. Não é onde você planta coloca o teu pé. É o que está no seu ombro. Não é qualquer um que conquista, irmão. É quem tem a presença. Você tem que ensinar as pessoas. Senão, onde colocar planta o teu pé será a vossa. Irmão, depende do que está no teu ombro. Porque quem carrega só suas cargas, irmão, tá bom, já atravessa, tá bom. Já atravessa. Você está no lucro já. Você está atravessando um espaço que alguém abriu caminho para você. Agora, você que é líder, você carrega a presença. Tem um crente aí, dá uma salva de palmas, irmão. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Agora, a palavra instar, ela significa ficar em cima de, tomar uma posição firme ou uma posição dura. Isso é que Deus está falando, que Paulo está falando para Timóteo. Na verdade, o termo é emprestado dos militares. Permanecer no seu posto. O posto de Timóteo qual que é? Púlpito. Então, Timóteo, não se distraia não, meu amigo. Está tendo problema? Prega o seu melhor sermão. Se você já se preparava, prepare mais ainda. Se aprofunde mais. Busque mais a presença de Deus. Porque você não vai conseguir resolver os problemas de todo mundo, não. Ei, gente. Meu Deus do céu. A partir do lugar, o dele era esse. Só que na equipe dele, já te expliquei. Cada um tem o seu posto na hora da crise. Mantenha-se, porque senão todo mundo começa a correr, gente. Eu fui lá, estou sabendo demais, irmão, fofoca. Você vai cuidar da tua vida. Cuida lá do estacionamento, cuida lá cuida do copo, faz o seu melhor e Deus vai honrar vocês, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar vocês. Ah, meu Jesus. Eu não vou parar aqui não, mas já dava para ir embora já. Ele mantinha a liderança, transmitia a visão, repreendia, trazia a correção, ensinava e pregava a palavra. Ele falou, vai lá e exorta sem medo, porque se for na palavra, eles vão acordar. Até os que estão indo lá para o templo de Diana, o pessoal que está meio perdido, eles vão começar a ouvir, porque eles vão espalhar notícia. Timóteo pregou uma palavra, você tinha que estar lá, você não está entendendo. Deus me libertou, eu estava quase me perdendo. Irmão, acredite nisso em nome de Jesus. E por último, eu quero ensinar você um princípio. Volte onde você já esteve antes. Vamos falar juntos? Fala para o irmão do lado aí. Eu preciso fazer uma leitura para vocês, tá bom, gente? Eu preciso fazer uma leitura para vocês. A leitura está em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 até o versículo 5. Então eu tenho esse tempo aqui para a gente dedicar. Depois disto, o homem me fez voltar. Presta atenção nessa frase. Depois disso, o homem me fez... Então ele teve que voltar.
Onde que ele volta? À entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir. O que ele tinha nas mãos? Cordel de medir. Então ele começou a medir distância e profundidade. Então tem que lembrar que esse profeta foi levado por alguém. E esse alguém tinha um objeto de medição. E ele começa a medir. Mediu 1000 côvados, que são 500 metros, né, gente? E me fez passar pelas águas. Essas águas me davam pelos tornozelos. Estão comigo aí ou não? Mediu mais 1000, mais 500 metros. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, mais 500 metros. E era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. O que é voltar para onde você já esteve? O texto fala que aquele que conduzia o profeta naquela visão do templo, e agora dessas águas que ele precisava fazer essa jornada, ele fez ele voltar. Voltar significa que eu estou indo aonde eu já estive. Veja que ele está sendo conduzido para alguém. Se trata de um lugar que já estive antes, mas não vi o que estou vendo agora. Presta atenção. Se trata de quê? Um lugar que eu já estive antes, vamos lá, mas não vi o que eu estou vendo agora. Peraí, mas eu já estive lá, então eu não preciso voltar lá. Não, tem que voltar, porque eu não sou a mesma pessoa. Então eu vou ver as mesmas coisas, não. O lugar é o mesmo, mas a minha visão não é a mesma. Não tem jeito. Por quê? Nós vamos entender isso. Então Deus está levando ele para esse ambiente. Se trata o quê? Que o nosso problema é achar que já vimos tudo. E aí começa o nosso problema. Porque quando Deus te faz voltar ao lugar que você já esteve, você está dizendo, para quê? Eu já passei por essa fase. Irmãos, você passou por essa fase em outro momento da vida. Por quê? Deus não está fazendo agora, mas nos fazendo ver agora. Aquilo que você está vendo agora, Deus já tinha feito quando você esteve lá. Só que você não via. Quer saber por quê? Eu vou te falar por quê. Então, voltar ao lugar é um dos níveis que eu quero ensinar você hoje, quando eu falo sobre você seguir o teu plano. Sobre você ser uma pessoa como Davi foi. Aqui no caso, o profeta Ezequiel está contando a história dele. O fato de você não ver, não significa que não está acontecendo, gente. Eu não estou vendo, você que não está vendo, mas Deus está fazendo. Agora, como que eu vou ver? O lugar é o mesmo, mas a percepção não é mais a mesma, pois você não é mais a mesma pessoa. Além de você não ser mais uma mesma pessoa, se você ouvir essa mesma mensagem daqui a 12 meses, acredite, eu posso repetir, ou você vai lá no YouTube, coloca ela de novo. Sabe o que aconteceu com você? Você vai ver coisas que você não viu hoje. Sabe por quê? Porque a dor muda a sensibilidade e a responsabilidade muda a compreensão. Você não tinha uma dor suficiente ainda para ouvir o que eu tenho a dizer. Porque a dor, ela muda a sensibilidade e a responsabilidade, ela muda a compreensão. Tem pessoas que ouvem a mensagem, mas ele não tem tanta responsabilidade sobre pessoas. Então ele vai servir, a mensagem vai servir só para ele. E está lindo, ele vai para casa. Mas quem lidera mais gente, quem tem responsabilidade por mais pessoas, a maneira que você está me ouvindo não é a mesma maneira de quem não tem responsabilidade. Não estou dizendo que existem pessoas irresponsáveis aqui, eu estou dizendo que existem níveis de responsabilidade. Então, se eu tenho entendimento disso, qual outra situação que me faz ver diferente, voltar para o mesmo lugar e ver aquilo que eu não vi antes? A dor. A dor, gente, apura a sensibilidade absurdamente. Porque enquanto você não tiver uma dor, você não tem uma pergunta certa. Você só está curiosamente me perguntando algo que você nem está interessado tanto assim. Agora, se você estiver vivendo uma dor, você vai notar até a minha vírgula. Sabe por quê? Porque você quer se livrar dela. Quem está aí? Agora, você tem algum problema de não ter uma dor? Não, irmão, você não precisa gerar nenhuma dor, não. Eu só estou lhe dizendo que muda completamente quando uma pessoa se expõe. Quando um líder se expõe.
Quando uma pessoa entra num desafio, ele está num campo que ele nunca esteve. E por isso ele vai ver coisas que ele nunca viu. Então Deus é tão perfeito, querido, que Ele vai lhe dar na capacidade da tua necessidade. Ele vai te capacitar segundo a tua necessidade. Ele vai mover segundo o teu momento. Por isso não subestime estar no mesmo lugar. Porque Deus vai te levar nos lugares que você já teve um dia. Só que esse lugar aqui não é só... Ele é muito menos físico do que qualquer coisa. Esse lugar aqui é o esconderijo do Altíssimo, que o salmista fala no Salmo 91. Esse lugar aqui, querido, é a sala da presença de Deus, é o lugar, é aquele lugar introjetado dentro de você. É aquele momento devocional que Deus está dizendo, como Davi. Davi, você voltou, hein? Graças a Deus, 16 meses na cinza, hein? Que difícil, hein, Davi? Quer dizer, o Deus está dizendo aqui, eu voltar. Então eu parei um pouco aqui para você entender. Tem muita atividade à sua volta, mas a sua distração não te permite perceber. Eu preciso saltar um texto aqui, que eu praticamente falo dele todo dia. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo porventura não? Eis que porei o quê? Caminho deserto e rios no ermo. Irmão, isso aqui é uma profecia. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é um texto. Eu leio ele todo dia. Mas por que eu leio? Porque para mim, não é porque Deus vai fazer coisa nova. Não é porque Ele está mostrando a luz. Não é porque Ele está fazendo um caminho no deserto, porque isso é impossível, é difícil. Rios no meio do ermo, então nem se fala. O que me empolga nesse texto aqui é quando ele diz: porventura não o percebeis? Porque se a gente estivesse fazendo aqui um exegese do texto, a palavra-chave é percebeis. E não o milagre. Porque o milagre Deus está fazendo todo dia. O problema é que você não está vendo. Tem muita atividade à sua volta, querido. O problema é que a distração está te roubando isso. O problema é que teu choro ofusca a tua visão. As lágrimas não te deixam perceber o que Deus está fazendo. O problema é que as vozes que estão vindo na tua cabeça, que não é você, elas estão roubando de você o que Deus está realizando à sua volta. Então, irmãos, a chave de Isaías aqui não é se Deus está fazendo, é o que você está vendo. Tem alguém aí ou não, gente? Então, mesmo que eu ensine esse texto repetidamente a minhas ovelhas e aos meus discípulos que eu tenho aqui no ministério, é porque eu ainda estou perguntando, vocês estão percebendo? Porque está fechando um ano, nós aqui, você também na sua realidade, que a gente pode não ter chegado onde a gente queria. Talvez a gente não chegue aos números de membros que a gente não talvez esperava, eu não sei, porque eu vou saber agora no Projeto Vida Day, que é o dia que a gente vai entender o quanto nós crescemos ou não. Mas o que eu quero dizer para você, querido, eu já estou grato demais. Só de eu ver aquela planta lá, eu não estou vendo a igreja ainda, eu estou vendo a planta. Só de eu poder pisar na nossa terra e dizer, já demos a entrada, já é tremendo. Cada coisa que nós caminhamos, eu vou dizer, Deus, eu estou percebendo, tá? Eu quero que o Senhor saiba que eu estou percebendo. Sabe por que eu quero que Deus saiba que eu estou percebendo? Porque Ele vai dar coisa nova de novo. Porque para quem não percebe, irmão, não vale a pena. Não vale a pena preparar uma mesa bonita, com mesa posta, para quem come a comida como se estivesse comendo qualquer comida. Não vale a pena. Não vale a pena. Dá um prato fundo para ele, uma colher para ele, está bom demais. Não vale a pena. Não vale a pena, sabe por quê, irmão? Porque é muito trabalho para a pessoa comer do mesmo jeito que ele comia, se ele tivesse com um prato na mão e comendo. Não é sacanagem feia para mim, não. Eu estou falando a verdade aqui. Entendeu? Não estou criticando a maneira que você come. Eu estou dizendo que não vale a pena arrumar a mesa para você. Agora, se você perceber o garfo, perceber a faca, perceber que o copo está diferente, aí você vai saber que a água é a mesma do outro. Tem gente que fala, importa que a água é a mesma, a comida é a mesma. Irmão, para mim não importa. Para mim importa os detalhes. E Deus está perguntando se você está percebendo. Porque se você perceber, tem outra mesa posta amanhã de novo. Se você perceber que aquele pão podia vir quentinho ou aquele pão velho, tanto faz para você. Para mim não tanto faz. Aquele pão quentinho, você pega e corre, mulher, chega desse que o pãozinho está chegando quentinho. Ele faz diferença, irmãos. É um zelo que você está tendo por alguém. Mas se quem fala, para mim tanto faz, estou nem aí, pão é pão, manteiga é manteiga. Irmão, então vai viver a tua vida, porque essa não é minha. A minha eu estou percebendo os detalhes que alguém faz por mim. Eu sou grato por aquilo que fazem por mim. Sabe por quê? Porque eu não espero nada das pessoas. Então quando alguém pega e traz uma água dessa, obrigado por quem trouxe. Sabe por quê? Porque eu carregava minha própria água quando comecei a igreja. Aliás, nem tinha água aqui, nem tinha mesa, nem tinha nada, não tinha nada. Então a gratidão ela é totalmente, todo dia eu estou percebendo o que Deus está fazendo na minha volta. Irmão, eu vou passar para frente já, mas fala para o teu irmão assim, perceba, meu irmão. Perceba, Deus sempre vai nos fazer voltar e medir de novo. Irmão, sabe o que Deus está fazendo aqui?
Ele está falando para o profeta assim: volta lá, o lugar que você já esteve, só que você vai ver o que você não viu. Então lembre-se disso. Mas por que eu não vi? Porque na época eu era outra pessoa. Eu sou outro Joel hoje. A época você tinha outra dor, você tem outra dor hoje. A época você tinha um nível de responsabilidade, você tem outro nível hoje. Então não tem jeito, seu cérebro, seus olhos, a projeção aumenta. Você fica mais atento ao que eu tenho a dizer para você. Então, querido, você está numa posição linda, você que lidera. Porque Deus quer lhe derramar o que você precisa. Não é porque você é mais importante do que aquela ovelha, é porque você tem uma posição mais importante para derramar sobre alguém. Por isso Ele vai te dar o espírito do conselho, da sabedoria, do conhecimento, da profecia. Ele vai te entregar os dons. Você tem, apóstolo, eu não tenho esses dons não, irmão. Você que não sabe. O teu dom é necessidade do ambiente, meu irmão. Ei, quem lidera tem que aprender isso na tua vida. Tem o seu dom que aparece, que é o meu, o seu. Mas, irmão, se aparecer necessidade, só tiver você, olhou para um lado, não tem ninguém, acredite, Deus vai usar você mesmo. Até naquele dom que você acha que não tem. Tem alguém aí entendendo isso ou não? Porque senão você fica preso dentro de um... Eu tenho que falar, né, irmão? Se eu não falar, quem vai falar? Né? Então, é aquele homem que às vezes ele não entende o quê? Que Deus quer nos medir. Você está pronto para ser medido? Você está pronto? Porque o homem que conduziu o profeta ele tinha um objeto de medir. Irmão, se você não gosta de ser medido, então não lidere. Não lidere. Não lidere, irmão. Se você não gosta que ninguém te meça, se você não gosta de entregar meta, se você não gosta de entregar relatório, se você não está disposto a fazer uma análise do teu ano, irmão, não lidere, você está no lugar errado. Porque líder tem que aprender que vão medir você, e você tem que se medir antes de alguém medir você. Quando eu peço relatório para os meus discípulos agora no final do ano, das 50 igrejas, dos discípulos aqui comigo e tal, o relatório não é para mim, é para eles. Primeiro é para eles olharem, meu Deus, apóstolo, eu estava com 100 ovelhas, eu estou com 110, amém, vamos para cima. Crescemos 10 ovelhas, glória a Deus, aleluia. Ah, eu decresci em 10, então tudo bem, vamos ver o que nós vamos fazer para melhorar isso. Não vamos viver no mundo da lua, gente, porque você lidera. Então, não esqueça que quem conduziu o profeta tinha objeto de medição na mão. Um homem, ele dizia que ele gostava muito do alfaiate dele. É tão interessante, porque o alfaiate dele, toda vez que ele chegava, media ele. E media, mas como se ele é o teu alfaiate, já tem as suas medidas, não é teu alfaiate? Ele é o meu alfaiate. Eu comprei um terno 2 meses atrás, eu fui lá, ele mediu, fez tudo direitinho. Aí eu chego lá, o senhor pode fazer um novo terno para mim? Posso, mas eu tenho que medir você. Não, mas não precisa, eu estou com o mesmo peso, mas eu tenho que medir você. Então ele falou assim, eu gosto muito do meu alfaiate, porque existem pessoas que têm um ano que não me vê, e eles não viram o quanto eu cresci, o quanto eu mudei. Eles estão me medindo pelo passado, mas o meu alfaiate não. O meu alfaiate, ele quer saber se alguma coisa mudou em mim. Então ele disse, eu gosto do meu alfaiate, porque ele pelo menos está disposto a ver se alguma medida minha não é mais a mesma. Irmão, você tem que ser medido, não tem problema nenhum, para melhor, para pior, engordou, emagreceu, não tem problema, mas alguém vai medir você. Porque se você sabe como está a sua medida, eu estou falando aqui do ponto de vista de uma paráfrase, você vai entender qual é o próximo desafio para o ano que está chegando, irmão. Você não passar uma vida inteira se iludindo, andando, sem entender o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa. Está ajudando alguém aqui ou não, gente? Então ele dizia sobre isso. Olha lá, vamos medir. Então o que acontece? Talvez você seja daqueles que não gosta de ser medido. Não gosta de mostrar os seus resultados. Apóstolo, eu trabalho por reino de Deus. Irmão, eu também trabalho. Mas lá no trono branco, eu vou ter que responder pelas minhas obras. Não pela salvação, tá, irmão? Aquele trono lá não é para quem já está salvo, já acabou. Ali é só obra de palha, de madeira, obra de ferro, aquelas obras lá, de metal. Quer dizer, se as obras vão passar pelo fogo, irmão, eu preciso medir aqui na terra, porque a medição vai acontecer lá. Agora eu preciso entender porque liderança é se deixar esticar, ser esticado, ampliado e até provado. Isso é liderança. É se deixar, não ficar ofendido porque alguém está perguntando para você sobre números, perguntando para você sobre quanto você evoluiu, não só sobre quantidade de ovelhas ou dinheiro que você alcançou no ano, mas quem você se tornou em 12 meses, irmão. Porque se não mudou nada, faz um favor para a gente, não lidere. Não lidere, porque as pessoas vão beber da fonte que é você. Se a sua vida não é desafio em área nenhuma para ninguém, para que você vai liderar alguém, gente? Por vaidade?
Se você não consegue ser desafio em nenhum nível, então tem alguém medindo os seus passos. Fala, teu irmão, tem alguém medindo os seus passos. Tem alguém medindo os seus passos. Não adianta, você pode não gostar. Você pode não gostar, mas tem alguém medindo os seus passos. O tempo todo o profeta está sendo o quê? Conduzido. Porque tinha alguém medindo os passos dele. Quem guiou o profeta nessa visão tinha um instrumento de medida na mão, media distância e profundidade. Sim ou não? Você lembra no texto? Ele falava, tem 500 metros e as águas chegou até o tornozelo. Então ele está medindo. Eu dei umas 500 metros, chegou no meu joelho, ele está medindo. Ele está vendo a caminhada profética e o quanto ele cresceu nessa caminhada. É difícil você ver um rio que você anda 500 metros do mesmo jeito. Né? Difícil isso, né? Porque você vai andando numa praia, metros, assim, 5 metros você está aumentando. Mas esse é o rio de Deus. Onde ele está mostrando o quê? Exatamente após o projeto do templo, ele tem uma visão de águas que brotam debaixo do templo. Ele foi conduzido para fora e disse para ele, comece a andar nelas. Anda 500 metros, água até os tornozelos. Anda 500 metros, água até os joelhos. 500 metros, água até os lombos. Nadou. Sabe nadar, irmão? Você vai ter que nadar. Nadou 500 metros, porque não dava mais para andar. Ali não precisa saber nadar, não. Deixa que essas águas te levem. Essa aqui pode. Aliviei você agora, né? É a hora que você não vai conseguir dominar mais. Você perde o controle. É a hora que a correnteza de Deus vai levar você. Só que para chegar nesse nível, que você começou andando com águas pelo tornozelo, você não mergulhou direto, não. Você começou, lembra que eu falei lá no início? Tem gente que bota o pé na praia e fala, conheço o mar. Irmão, você não conhece o mar, você conhece uma praia. Você conhece uma praia. Só que essa linguagem serve para tudo na vida. Uma pessoa começa a pregar, eu conheço a Bíblia, irmão, eu estou tentando conhecer a Bíblia já tem 30, quase 40 anos, eu não sei nada. Porque o mergulho é profundo. Isso ajuda você a entender o plano que Deus tem para a sua vida. Então ele nada, ao todo, 2.000 metros, 2 quilômetros de jornada em 4 estágios. Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos lá? Vamos lá? Estou caminhando ao final já, dá um amém, hein? Isso, eu sei que você quer que eu vá embora, vamos lá, mas tudo bem. Veja que a cada estágio ele estava imerso em um nível de água e correnteza diferente. Cada estágio ele está imerso em um nível de água e a correnteza muda. Então, o que significa isso? Que a jornada não só evolui na distância, mas também na profundidade. Então a sua jornada, ela muda, gente. Não tem a ver só com a distância. Tem a ver com a profundidade da sua caminhada. Aí eu estou andando igual todo mundo. Não está não, irmão. Porque quando aumenta a profundidade, você tem que fazer mais força. Quem já andou na água sabe disso. Vai só mudando a sua maneira, o seu empenho muda. Só que não tem problema. Apóstolo, mas eu quero ficar com a água só aqui, ó, na pontinha do pé, né, nos artérios ali. Irmão, tem perigo nisso? Nenhum. Só não lidere. Só não lidere. Porque se você lidera, você tem que levar as pessoas a águas profundas. E você não leva alguém onde você não esteve. Você não consegue levar. Não é onde você vai chegar. Você já esteve e voltou para buscar gente. Você vai e busca gente. Você já conhece o caminho. E pessoas não estão preocupadas que você vai ter deserto ou não vai ter deserto. Ninguém está preocupado que se a vida vai ser difícil. Ele está preocupado se o líder sabe para onde está indo. É só isso. Se o caminho vai ser difícil, não é problema nenhum. Vamos para cima. Ele só quer saber se você sabe para onde você está indo. José, ele viu 14 anos à frente. Quem tinha alguém melhor para liderar do que ele? Irmão, não tem jeito, é José mesmo. Não é porque ele era bonitinho, não é porque ele era mais sábio. Irmão, é quem está vendo longe, irmão. Então não adianta você querer ser aquilo que Deus não te deu. Não adianta você querer só um cargo na igreja se você não consegue ver nem um palmo na tua frente. Você tem que enxergar longe para você liderar pessoas. Você tem que ser desafiador para as pessoas. Eu vou prometer que hoje ia ser mais leve, mas a autoridade que você tem a ver com o seu trajeto, com a sua trajetória, com o que você já foi, querido. Olhe bem, veja que não se trata só de terminar o percurso, mas está mais profundo na presença do Espírito. Eu não só chego 2 quilômetros, andei 2 quilômetros, todo mundo andou, irmão, só que você não está entendendo. Teve gente que andou 2 quilômetros nos artérios, teve gente que andou 2 quilômetros no joelho, teve gente que andou 2 quilômetros no lombo, é muito diferente. E teve gente que perdeu o controle, eles foram levados para as águas profundas. Então não compare um com o outro, porque é muito diferente.
É muito diferente, são níveis de responsabilidade diferentes. E não tem ninguém melhor do que ninguém para Deus. Mas aquele que se coloca diante do Pai terá mais recursos. Por quê? Porque ele precisa de mais recursos. Seja intelectual, seja financeiro, seja o que for. Quem está aí comigo? Diferente de jornada que alguém fez. A gente aprendeu, gente, a passar pés enxutos. Alguém foi lá com a Arca da Aliança, abriu o caminho, a gente atravessou. Pronto. Tá ruim? Tá bom. Está na terra prometida. Só que não se compare quem carrega a bagagem com quem carrega a presença. Não adianta. São níveis diferentes. E todo mundo tem direito de carregar a presença, só você desejar. Só que tem um preço que você paga. Porque quando você coloca a presença em primeiro lugar, a tua bagagem não é mais a tua prioridade. A tua vida, os teus bens, não é mais a tua prioridade. Então, antes de você querer ser pastor, qualquer outra coisa na vida, pensa uma coisa na tua vida, querido. Desculpe eu ser honesto, posso continuar ou não? Você precisa entender que ministério pastoral é você ligar a sua vida na presença. E você entender que as outras coisas, elas não são prioridades mais. Elas podem ser acrescentadas se Deus quiser acrescentar. Então existem pessoas que Deus levantou para ser rei, outras para ser sacerdote. Irmão, e outra hora que eu tenho muito rei, muito sacerdote já, eu quero rei também. Eu quero gente rica, gente poderosa, gente sei o quê. Desculpa, não é pejorativo não, está falando. Gente que tem o coração aberto. Pessoas também que são simples, mas que elas estão prontas para ofertar, para fazer outras coisas. Porque senão todo mundo quer pregar, ninguém quer ofertar. Por quê? Porque eu achei bonito, irmão. Lembre-se que quando você aceita a arca de aliança no teu ombro, a sua bagagem, alguém vai trazer para você, se trazer. Se trazer. Será que vão lembrar? Nem sei se vão lembrar. Atravessei, só estou eu aqui. Peninha, né? Só estou eu e a presença. Irmão, com a presença você tem tudo. Com a presença, se não tiver bagagem de lá do outro lado, Deus dá uma bagagem nova do lado de cá. Presença você tem tudo, irmão. Deus está falando com a gente aqui. Deixa eu te contar uma coisa aqui muito interessante. Eu gosto muito de olhar um texto e olhar o contexto. Fazia 5 anos que Ezequiel vivia em um assentamento judeu. Ele está na Babilônia, tá, gente? Só que ele não era parte daquele grupo que morava dentro da Babilônia, porque tinha os exilados, melhorzinho de vida. E tinha os exilados, piorzinho de vida. Se é que tem jeito, tem. Tinha exilado que estava dentro da Babilônia. Você vê a geração de Daniel, Sadraque, Mesaque, aqueles meninos lá tudo, aqueles 1000 jovens trazidos, eles tinham uma vida, não era boa não, mas pelo menos estava na cidade. Agora Ezequiel, ele está no assentamento judeu, ficava fora dos portões babilônicos, um campo de refugiado à beira de um rio chamado Quebar. Vai estudar depois, vamos para cima. Agora com 30 anos de idade, qual a idade dele? Por ser filho do sacerdote, chegou o momento dele assumir o sacerdócio. Ele vai assumir o sacerdócio. Porém, sem templo, sem estrutura, sem ambiente, sem referencial, Ezequiel recebe um chamado de profeta. Olha o que diz aqui no capítulo 1, 3, né, de Ezequiel. Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. Significa o quê? Que ele também pertencia à linhagem sacerdotal. Preste atenção, gente. Não é à toa que Davi começou o ministério dele real, não sobre todo Israel, mas sobre o reino do sul, como rei com 30 anos. Nem à toa que José começou a governar com 30 anos. Nem à toa que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Porque no entendimento da lei, em Números 4:3, da idade de 30 anos para cima, entrarão no serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Era lei. Então 30 anos é uma idade muito importante para o ministério. Só que, ou seja, ele é um sacerdote. Todo sacerdote começava o ministério com 30 anos. Ezequiel não pôde servir no templo. Por quê? Porque ele estava exilado. O dia que ele fez 30 anos, eles estão exilados. Israel não tinha mais templo, não tinha mais serviço. Irmãos, o futuro sacerdote de Israel está no exílio, num campo de refugiado, esgoto a céu aberto, sem poder reivindicar a sua herança. Porque lá todo mundo é igual, está todo mundo sofrido, está todo mundo do mesmo jeito. Como é que alguém vai falar, Ezequiel, você vai ser o nosso sacerdote, porque a gente está aqui, irmão, nem tem lugar para adoração, não tem nada. Só que você pode até não ter estrutura, mas o teu chamado ninguém te rouba, querido. Você tem que entender que existe uma missão que foi dada a ele. Ezequiel não pôde servir no templo. Por quê? Porque ele estava no exílio, longe de Jerusalém. Então Deus o chama aos 30 anos. Por quê? Peraí, mas não tem mais por que chamá-lo. Mas ele tinha um chamado, não para ser sacerdote no templo, mas para o ofício profético na Babilônia. Aí você vê como que Deus é maravilhoso. Porque, irmãos, você não vai ministrar no templo terreno,
mas verá o céu se abrir e ministrará na minha presença diretamente. Deus fez dele o templo no meio do exílio. Porque, irmão, se ele era descendente do sacerdote, fez 30 anos, o templo não existe, não tem estrutura, mas o meu chamado está aqui ainda. Eu não estou na geografia que eu devia estar em Jerusalém, mas eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Por isso não vem com desculpa dizendo que o teu chamado não acontece porque falta estrutura. Estrutura não tem nada a ver com o teu chamado. O chamado é o que Deus mandou você fazer. Lugar é o lugar que você estiver. Você pode dar mais alto as suas palmas aí para Jesus? Aí vamos lá. Qual que é a ordem de hoje? Siga com o plano. Qual que é a ordem de hoje? Siga com o plano. Vamos lá. O que ficou claro aqui? O seu chamado não é medido pelo templo, mas pelo tempo. Quando deu 30 anos, irmão, com templo ou sem templo, Deus fez. Não é medido e definido pelo lugar, e sim pela disposição. Então eu não estou em Jerusalém, mas eu estou em Deus. Então Deus faz o quê? Você não tem tempo para ministrar, mas você vai olhar para o céu, eu vou abrir o céu para você. Você vai ver o que ninguém vê. Você vai ter a revelação que ninguém tem. Sabe por quê, irmão? Porque ele era um líder, um chamado de Deus. Quem está recebendo, entenda a sua vida, querido. Deus te usa hoje, na condição que você está. Aqui, uma das primeiras mensagens que ele transmite para o povo. Olha a mensagem do indivíduo que tem convicção de chamado, mesmo sem roupa de sacerdote, coroa de sacerdote. Porque vocês sabem, né, gente? A roupa de sacerdote era roupa de rei. Estuda depois. Roupa de rei. Ele era um rei. Então ele não tinha nada disso, mas ele diz, o templo foi destruído, mas Deus continua no seu trono. Foi uma das primeiras mensagens que ele prega. Irmão, imagina que sermão lindo é esse. O templo, não nessas palavras, tá, gente? Mas parafraseando, ele está mostrando ao povo o seguinte: gente, o templo está destruído, mas Deus continua no trono. Eu vi lá, eu vi o Senhor no trono dele. Então, povo, a gente está no exílio, a gente está no campo de refugiado, a gente está vivendo a céu aberto e esgoto, está na pobreza, mas não vamos perder a nossa chamada, porque Deus continua se revelando para nós. Não importa se a gente não está em Jerusalém, não importa se eu estou vestido de rei, não importa nada disso, mas a unção que está em mim, ninguém vai roubar de mim, ninguém vai tirar de mim. Irmão, siga o plano, siga com o plano. Ah, mas eu não tenho o que eu esperava. Não importa, siga com o plano, porque o que Deus te entregou, nada pode tirar de você. A gente precisa ter esse entendimento, pois coisas e referências em sua vida podem ser destruídas, mas o Senhor continua no seu trono. Coisas e situações podem ser destruídas da sua vida, mas Deus continua no trono dele. O campo era de refugiado, a área rural, as margens, que era provavelmente um canal de irrigação, ligado às partes inferiores do rio Tigre, Eufrates, e o profeta nos mostrou uma coisa. O que ele mostrou? Que o que parece ser não controla o que é. Fala comigo? O que parece ser não controla o que é. Diz aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 3. Aconteceu no 30º ano. Irmão, já vou te dizendo de passagem. Isso aqui é a idade dele, tá? 30º ano dele. 30 anos que ele está fazendo. No 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, ou rio Quebar, se abriram os céus. Irmão, ele fez 30 anos e veio o presente. Deus abriu o céu para ele. Por quê? Porque ele era sacerdote. Porque Deus o chamou. Porque ele fazia parte de uma linhagem, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Abriu os céus, eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Irmão, alguma coisa está dizendo aqui para você que Deus é contigo, independente de qualquer estrutura que você esteja, que Deus vai abrir os céus toda vez que você clamar. Quando Davi clamou, quando Ezequiel clamou, estava em condições difíceis da vida dele, mas Deus só está esperando que você volte para ele, para que ele volte para você. Aqui está mostrando o seguinte, que onde tem pessoas desistindo, tem alguém tendo visões de Deus. Onde tem pessoas desistindo, no mesmo lugar tem pessoas tendo visões de Deus. Onde tem pessoas desistindo, lá, no mesmo lugar, tem pessoas que estão tendo ali visões de Deus. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Esse profeta nos leva em dois mundos. Assim como o vale de ossos secos,
as visões que ele foi tendo, porque ele está mostrando o seguinte: não deixe que aquilo que parece ser em sua vida controle o que Deus diz a teu respeito. Por isso, aquilo que parece ser não vai controlar você. Aquilo que parece ser, querido, não é o que vai definir a tua história. E aqui mostra que, veja que dentro de um campo de refugiado, ele consegue enxergar o trono do céu. Gente, está todo mundo vindo de esgoto, todo mundo vindo de barro, está todo mundo vindo de pobreza, e está Ezequiel vindo da presença. Irmão, isso é que faz diferença na vida de um líder, irmãos. Ele não vê o que todo mundo vê. Ele consegue ver além. Aposto, é muito romântico isso aqui, é muito bonito. Isso aqui fazem 3.000 anos, irmão. Não, hoje é assim também. Não importa a tua geografia, não importa a tua igreja, não importa a condição que você esteja. Se você tem um chamado de Deus, você vê o que ninguém vê, você enxerga o que ninguém enxerga. E é isso que faz você diferente, porque você vai ter respostas que as pessoas não têm. Só cuidado com a zona cinzenta. Porque a zona cinzenta é uma atitude que acha que está tudo bem, mas nada está tudo bem. Não deixe que aquilo que parece ser. Mostra claramente que esse lugar de refugiados, muita pobreza, esgoto a céu aberto, lixo, muita doença, gente, muito sofrimento. Se você for visual igual eu, tenta fazer uma tela mental disso aqui. Gente, pobre, pobre, pobre. No Egito a gente visitou o lixão, para conhecer a igreja do lixo. É assim mesmo que ela é conhecida. Em maio eu estou indo de novo, e eu acho que você devia ir comigo lá para você conhecer esse lugar. Irmão, Israel é tremendo e vamos a Israel. Mas essa igreja do lixo mexeu muito comigo. Porque a gente passa no meio de um lixão. Eu nunca vi nada igual, nem no Congo, nem no Nordeste do Brasil, nem no Maranhão, nesses cantões que a gente viaja do Brasil, na África que eu já fui, lugares pobres que eu já visitei. Irmão, nunca na minha vida eu vi uma coisa daquela. Eu nunca vi. Pessoas morando no meio do lixo. Eu nunca vi. Só que quando você atravessa tudo, lá em cima, tem uma igreja que cabe mais de 10.000 pessoas. Que aos domingos as pessoas adoram ao Senhor. Não tem jeito de chegar na igreja sem passar pelo lixo. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então eu perguntei, mas não dá para a gente vir aqui por outro caminho? Não, não tem como. Então os crentes, o pessoal domingo passa no meio, todo mundo passa aqui. A igreja está lotada. Pessoas da cidade, pessoas que têm dinheiro, eles têm que passar por ali. Você tem que ir lá para você ver o que eu estou falando. É um absurdo. O que eu quero dizer para você, querido? Não importa o lixo que você esteja. Aquela igreja está assim. Só que a igreja, quando você chega lá, já não tem mais cheiro ruim. Já não tem mais lixo nenhum. O lugar muda porque a igreja está lá. Irmãos, é a unção que Deus tem sobre a gente. A gente tem capacidade de mudar ambiente porque a gente vê o que as pessoas não veem. Está todo mundo olhando para baixo, você está olhando para cima. Está todo mundo fazendo conta do que não tem. Você está olhando conta do Deus que está no trono do Senhor. E Ele tem para você respostas sobre a tua vida. Ezequiel, ele via em ação Deus se movendo ao redor. A distância da nossa visão determina a distância das nossas conquistas. Eu volto a falar o que eu falei lá no início. A primeira janela que eu abri, eu disse para você que por causa de José ver longe, fez ele líder. Eu estou voltando a falar a mesma coisa. Eu preciso ver longe. Olhe bem, gente, olhe bem. Vai ficando de pé, vamos lá. Vai ficando de pé que eu já estou me empolgando aqui esse final. Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Deus vai te dar uma capacidade de ver além do ambiente que você está. Pois o mundo treinou a sua visão para não ver. Porém, Deus abre sua visão para enxergar livramentos quando ninguém está vendo saída. Você pode levantar a mão, eu vou ler de novo. Você pode receber ou não? Eu estou profetizando. Deus vai te dar uma capacidade de ver, além do ambiente que você está. O mundo treinou a sua visão para não ver, porém Deus abre sua visão para enxergar livramentos quando ninguém está vendo saída. A distância é a mesma para cada ciclo. Mas a profundidade muda o seu esforço. Preste atenção. 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Parece tudo igual. Irmão, só que não é. Porque a distância é a mesma, mas a profundidade muda o meu esforço. Eu tenho que fazer mais força com o meu braço, com a minha perna. Porque eu estou no caminho que você diz, apóstolo, parece que para mim é mais difícil. Sim, claro, você tem águas mais profundas. Você está entrando em caminhos diferentes. Você começou ali naquela aguinha gostosa, piscina rasa. Entendeu? Piscina está rasa, apóstolo. Toda igreja tem que ter piscina rasa e piscina funda. Porque uma das brincadeiras mais ridículas que tem é você pegar uma pessoa que não sabe nadar, 4 homens, ou mulheres, ou meninos, coisa de menino isso, né? E pegar e jogar aquela pessoa que não sabe nadar no meio da piscina funda. Ele se salva às vezes.
E você ainda brinca, tá vendo? Tá vendo? Você sabia nadar. Tem muita gente fazendo isso com o novo convertido. Irmão, o novo convertido tem que ter piscina rasa. Não dá para ele participar de tudo que você está fazendo, irmão. Não dá para você sair jogando ele piscina funda. Aí você fala, aqui na igreja é rapidão. O pessoal acabou de chegar, já está tocando louvor. Acabou de chegar, já é obreiro já. Irmão, lá na sua igreja aqui tem piscina rasa longa. É rasa. Vou te falar, tem obreiro que chega aqui sabendo teologia e começa na piscina rasa. Porque ele acha que sabe nadar. Só que talvez ele nadou em outro lugar. Ele tem que aprender a nadar aqui. Então eu tenho piscina rasa, eu tenho piscina funda. Eu celebro os dois. Só que quando eu estou na piscina rasa, não é mais fácil de andar? É até gostoso, né? Você fica chutando água. Agora, irmão, quando a água está aqui no peito, tu tá assim, ó. Ainda mais se tiver correnteza. Só que quando você chega aí, você está pronto. Porque seu passo diminui, mas a sua conquista aumenta, irmão. Cada passo teu representa 100 passos na piscina rasa, 1000 passos. Um passo de um líder, querido, é extremamente maior do que qualquer pessoa que anda nas piscinas rasas. As decisões que eu tomo hoje em um dia, eu passava talvez meses para poder conseguir fazer. Eu não estou me exaltando, eu espero que você entenda isso. Mas o que eu carrego hoje, a equipe que está comigo, as minhas decisões são profundas. Eu não estou decidindo coisa de piscina rasa, não que eu não goste, porque eu queria estar lá cuidando daqueles novos ali. Só que Deus me deu pessoas para cuidar da piscina rasa, para que eu possa trazer a equipe para mim, comigo. Alguns estão comigo já no joelho, tem um pessoal que está comigo já no lombo. Eles estão conseguindo chegar aqui em cima, nadar quase, mas eu estou trazendo eles comigo. Porque não é tão simples assim, querido. Vem crises, desconforto. Toda mudança gera desconforto. Todo projeto gera desconforto. Só que eu estou tentando mostrar para eles, é para o teu bem, vem comigo. Só que de vez em quando eu tenho que mandar alguns para a piscina rasa de novo. Após porque não bateu meta? Não, irmão, não esquece meta nessa hora. A medição aqui agora é medição de maturidade. Essa medição, essa vara de medir que a gente não gosta, eu não tenho ela, ainda bem que eu não tenho. Mas o anjo que levou o profeta tinha. Ele falou, olha, a cada 500 metros eu estou vendo que você está melhorando. Irmão, é lindo quando você vê um discípulo assim. E 500 metros no reino espiritual demora, ó. É muito tempo andando. Tem gente que nem aguenta mais. Me tira daqui, eu quero. Aí de repente vem água até o joelho e fala, meu Deus, hein? Né? Porque ele não sabe o que ele está pedindo, sabe? Sabe não. Agora tem alguns que celebram. E ele já está pronto a dizer, pode mandar mais água. Eu estou querendo as águas aqui no meu lombo já. Na minha cintura. Eu estou gostando dessa vida. E vai ter gente contigo, querido. Não são muitos, tá? Que eles vão mergulhar com você. Eles vão deixar a correnteza levar. Eles vão querer perder o controle junto contigo. Eles vão querer confiar no Altíssimo como você confia. Eles vão querer o que você está desejando. A fé que você está tendo. Às vezes silenciosa. Silenciosa. Caminhar com Deus envolve dependência. O rio não funciona para quem não se esforça. Aprenda isso. Não é o rio que sobe, é você que aprofunda. A cada 500 metros, mais correnteza, mais profundidade, mais esforço. Para você fixar o que eu disse. O rio não funciona para quem não se esforça. À medida que ele ia andando, a água ia aumentando. Então, as medidas mudam apenas para quem? Para quem se? Irmão, a medida não muda parado. Se você estiver parado, está tranquilo. Mas para quem está andando com você, a medida muda. Porque eles estão caminhando. Cada 500 metros. Cada 500 metros. Isso aqui pode demorar 10 anos, não tem problema. Pode demorar 10 anos, não tem problema. Mas cada tempo. As medidas não mudam para quem não se envolve, querido. Quem não se move. Para quem está parado no rio, as medidas não mudam. E não fique frustrado, porque a gente precisa de ovelhas. Nós precisamos de gente nas piscinas rasas, não tem jeito. Nem todo mundo vai mergulhar com você, irmão. E que em paz. São medidas bonitas que você vai tendo. A sua equipe também, nem todo mundo vai chegar até o final. Eles podem chegar longe demais, com água até a cintura. E vou dizer, parabéns. Porque eles já estão conseguindo empurrar comigo um pouco de força já as dificuldades do ministério. Agora tem gente que vai viver a vida inteira à margem do extraordinário. Sabe por quê? Vai morrer no seco. Porque ele pisa na praia dizendo que já conhece o oceano inteiro. Sabe por quê? Ele não submete a ensino,
a discipulado, a nada. Porque ele acha, não sei que quer ser até pastor, só porque molhou a pé. E está dizendo que ministério é isso, ministério é molhar os pés. Irmãos, ministério não é molhar os pés. Ministério é quando a sua bagagem não é mais a sua vontade. Ministério é quando a presença de Deus importa mais para você. Ministério é quando você já morreu. É quando você já está despreocupado com a sua reputação. Você está entendendo que Deus vai te usar e pronto. Não é o rio que sobe, é você que se aprofunda. O rio não sobe, é você que se aprofunda. Terão aqueles que vão esperar as águas subirem, sem se mexer do lugar. Mas aqueles que se moverem vão experimentar um nível de conhecimento, crescimento assustador. E hoje eu estou te convidando, siga o plano. Não se trata do que é certo ou errado. Tornozelo, joelho, cintura, corpo inteiro. Tornozelo, joelho, cintura, corpo inteiro. Tem certo e errado aqui? O importante é você estar nas águas. Se ela estiver no tornozelo, parabéns. Mas se você quiser romper, se você realmente está disposto a pagar um preço, porque você ama Jesus e você quer viver a vida para Ele, eu te convido hoje a vir para os joelhos, vir para a cintura, ou mesmo começar a deixar o corpo inteiro. Tem piscina rasa, tá, irmão? Tem piscina rasa, média e profunda. Toda igreja tem aqui, Projeto Vida também tem. Tem que ter. A gente não brinca com ninguém aqui não, ficar jogando gente em piscina funda não. A gente não brinca com esse negócio. A gente não fica jogando gente em piscina funda e provando. Tá vendo? Ele conseguiu sair de lá de dentro, saiu desesperado. Nunca mais ele vem na igreja. Porque ele passa por coisas que ele não está pronto para passar. Ele está liderando sem poder liderar, irmão. Você está colocando uma pessoa que nem maturidade tem ainda para poder cuidar de si mesmo, para cuidar de pessoas. Apóstolo, mas é porque a visão é assim. A visão é assim. Mas não, a visão, gente, a visão é preparar até que Cristo seja formado nas pessoas. Até que Cristo seja formado. E eu não sei porque tem gente que quer correr, porque é delicioso esse caminho. É delicioso você andar com águas nos artelhos. É delicioso você andar e sentir as águas no joelho. E você viver ali 1 ano, 2 anos, não tem problema, tá lindo. Não é uma semana, já vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. Não, irmão, é longo. 500 metros, é você imaginar um rio, 500 metros. É muito tempo andando em cada fase. Se você pula as fases, você morre afogado. Você morre afogado. Aqui está mostrando para mim e para você que tem um lugar onde eu e você precisamos estar. O final de tudo é quando você perde o controle de tudo. É quando Ele está no controle de tudo. O final de tudo, querido, é quando você acredita completamente na palavra dEle. Quando você crê que Ele se deu uma palavra, Ele vai honrar a palavra na sua vida. O final de tudo é quando você sabe que se eu tenho uma aliança, Deus vai me honrar em tudo aquilo que eu vou fazer. Deus hoje quer nos esticar um pouco mais, gente. Deus hoje quer tirar você do lugar seco para um lugar da piscina rasa, pelo menos. Ou então pelo menos sair da piscina rasa para os seus joelhos. Lembre-se, siga com o plano. Nada pode parar você. Persiga o inimigo, alcance o inimigo e destrua o inimigo. Está resolvido. Siga com o teu plano. Ah, mas não tem templo, não tem roupa, não tem isso, não tem aquilo. Irmão, Ezequiel falou, os 30 anos, Deus não esqueceu do meu aniversário não. Porque se ele estivesse em Jerusalém, seria o dia que ele assumiu o sacerdócio de Israel. Só que não tinha Jerusalém, não tinha templo, não tinha nada. Eu estou no meio de um lugar de esgoto a céu aberto, mas o céu abriu para ele. Ele mostrou para ele que nada daquilo que o sacerdote tinha era tão importante quanto a presença. Que qualquer outra coisa que o sacerdote tivesse, eu sei que a autoridade aumenta quando alguém chega com aquela roupa de sacerdote. Ele nem roupa de sacerdote tinha, mas ele viu que ninguém estava vendo. Isso fez ele liderar sobre um povo que estava perdido. Irmãos, Deus quer fazer esse milagre aqui hoje. Deus quer mover poderosamente sobre a tua casa, sobre a tua vida.